23º episódio do Febroso, olha só. Quem diria que a gente não chegava até aqui, né? Então. Mas estamos aí, estamos em casa nova, site novo, plataforma nova. Espero que não tenha problemas em upar esse episódio. Tá me ouvindo no PodCloud? Engraçado, né? Que agora que eu troquei por um servidor mais barato, eu tô sendo mais exigente. E quando o SoundCloud dava problema comigo, eu falava, tudo bem, é SoundCloud. Vai entender. É foda, né? É foda. Ai, galera, como vocês já ouviram as risadinhas gostosas dos nossos convidados? Estamos aí com o pessoal do Indigentes e também de uma pessoa que fazia muito tempo que não participava do Febroso, que eu estava morrendo de saudade, né, Patê? Oi, gente, eu tava com muita saudade de vocês também. Muito bom estar de volta. E hoje, conforme combinado, leremos as perguntas que vocês nos enviaram no Curious Cat. Pode ser que, se der bom, a gente grave o outro mais futuramente, mas bem mais futuramente, porque a gente tá com uma caralhada de ideias para gravar. Vamos nos apresentar então. Eu sou o Giovanni. Se você passar a ser um fumante depois desse episódio, eu sinto muito. Total. Oi, eu sou a Patê, eu tô feliz de estar de volta e eu queria dizer que se vocês duvidam da existência de uma roqueira gamer, você vai descobrir se esse personagem existe nesse episódio. Ai, que saudade que eu tava da sua voz nesse podcast. Oi, eu sou o Gustavo do Indigentes Podcast e nesse episódio eu saí dele com uma vontade imensa de ser um arrombado de cofre. Droga, eu ia falar isso, cara. Nossa, que eu ia falar isso de primeiro. Meu nome é João e o sentido da vida é abdicar da língua portuguesa. Ok. Olá, eu sou a Sucubo e nesse episódio eu descobri que eu sou a mais puritana de todos eles. Ah, é, né? Verdade. Ah, tá. Tanto que o seu apelido é Sucubo, né? Sim. É isso. Bom, galera, todo mundo já deve estar careca de saber que nós temos redes sociais, nós temos Instagram, nós temos Facebook. Você pode entrar em contato com a gente por lá para mandar seu feedback, perguntar alguma coisa ou entrar em contato simplesmente. Também pelo e-mail febrosopodcast@gmail.com. Como vocês bem sabem, o Febroso é um podcast para te fazer companhia e eu espero que nos minutos a seguir a gente possa executar isso com maestria. Eu espero que você tenha uma boa experiência e bora pro episódio. Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes. Vamos começar já explicando o que tá acontecendo. Espera o João voltar. João, você tá aí? Eu voltei. Ah, tá. Eu não tinha ouvido. Ok, vamos começar assim, então. Vamos lá. Bom, pessoal, conforme prometido, estamos aqui com as perguntas que vocês fizeram no Curious Cat. Nós anunciamos por alguns dias, queríamos recolher as perguntas e vocês enviaram pra gente muitas perguntas boas, outras nem tanto, mas isso quem vai decidir são as respostas, não é mesmo? Sim. Então vamos fazer o seguinte, cada um lê uma pergunta, pode ser? A gente escolhe ou vai na ordem? Vai na ordem, já que você se propôs a ler a primeira, lê a primeira, Patê! Vai lá. Se fudeu. Poxa, gente. Bom, essa pergunta foi feita pelo Anônimo. Conheço. Seguinte, eu preciso de uma ajuda. A minha ex-namorada terminou comigo de uma forma grotesca. Tem um comigo escrito de novo aqui, peraí. Ele fez Acho isso que foi. mesmo. Terminou comigo de uma forma grotesca comigo. Terminou comigo. E deu um sumiço. Ela não sabe que eu sei dela, mas eu preciso falar com ela, porque provavelmente ela sabe o que eu preciso. Hã? É isso mesmo. É a namorada imaginária, né? Ficou confuso, mas espero que entenda. Cara, realmente ficou confuso. Ele precisa de uma ajuda,
A ex-namorada terminou com ele de uma forma grotesca e sumiu, mas pelo jeito ele deve estar stalkeando, porque ele diz, ela não sabe que eu sei dela. Ah, entendi. Cara, eu não entendi. Eu não entendi mesmo, assim. Essa pessoa se escreveu tão mal que eu não consegui compreender a ideia que ele quis passar. Eu tô tentando desvendar aqui. Eu não entendi essa parte aqui. Ela não sabe que eu sei dela. O quê? Não, exatamente. Pela minha experiência de stalker, assim, o que eu acredito é que ela sumiu, mas ele stalkeou e tá procurando ela e sabe coisas sobre ela. Isso que a gente não sabe se é ele, né? Às vezes é ela também, pode ser uma garota isso aí. Ó, ela não sabe que eu sei dela. Tá, Então, não sabe o que é dela. Então, ela não sabe que eu sei dela. Não sei, eu acho que é isso. Ele não sabe que porque ele falou que ela sumiu. Então, eu acho que ela acha que sumiu, mas ele sabe onde encontrar. Ah, ok. Foi Entendi, isso que eu entendi. Faz sentido. Tá. Aí ele fala aqui. Tem a segunda parte do enigma, né? Porque isso foi um enigma que essa pessoa... Sim. Podcast Desvendando os Enigmas. Tem essa parte, mas eu preciso falar com ela, porque provavelmente ela sabe o que eu preciso. Que? Aí essa parte eu já não entendi mesmo, mas... Eu acho que eu sei o que tá rolando. Vai. Esse era o casal que planejou assaltar aqui o banco de Ourinhos. Só que a mina foi na frente, assaltou, ele sabe dela, ele sabe onde quer o esconderijo, ela sabe que ele precisa do dinheiro. Faz sentido. Entendi. Faz sentido. Não, mas, ô Giovanni, sua linha de raciocínio faz sentido, porque, tipo assim, provavelmente eles estão... Não que seja o assalto mesmo, mas provavelmente eles fizeram alguma coisa, ela sumiu, e aí, sei lá, ele quer o contato dela, porque ela sabe o que ele precisa, tá ligado? Não sei se... Precisa de alguma coisa que tá com ela. Sim, Termina de ler a pergunta aí, Patê, que eu acho que agora vai esclarecer. Não, ele só falou, ficou confuso, mas espero que entenda kkkk. O resto. Um beijo na bunda de vocês. PS, eu só não falo meu nome porque ela conhece o Indigentes e provavelmente deve conhecer você. Vocês entenderam agora? Eu não entendi. Essa pessoa está mandando um recado para uma ouvinte, usando a gente de correio eletrônico, falando para ela... Ei, você sabe do que ele precisa. Aparece então, aí, moça. Seja lá o que ele precisa, sei lá, devolve o chip dele, não sei, cara. Ajuda essa pessoa, eu não tô entendendo. Assim, ouvinte, você que me desculpe, mas eu tô só o Caetano Veloso que falou que não entende o que você fala porque você fala de uma maneira burra. Eu não entendi. Bom, eu tenho uma outra hipótese também, que está relacionada mais com quem escreveu a pergunta do que quem essa pergunta precisa atingir, que é a relação de autocrítica dessa pessoa. Porque ela está tão focada nos problemas dela que escreveu comigo 2 vezes. Minha ex-namorada terminou comigo de uma forma grotesca comigo. Então ela está muito focada sobre o que aconteceu com ela e talvez não esteja pensando no que aconteceu com a outra pessoa. Sim. Não, eu acho que é aí que você se engana, cara. Eu acho que essa pessoa tá tão focada na relação entre a pessoa que mandou a pergunta e a namorada, porque se você vê, tem vários ela e dela na pergunta também, entendeu? E essa pessoa, ela tá tão focada nessa relação que se perdeu que ela abdicou da língua portuguesa, entendeu? Foi algo realmente visceral. Eu achei bonito. Vocês têm um conselho pra essa pessoa? Como que a gente pode ajudá-la? Olha, vamos lá. É que a gente analisou tanto a língua portuguesa dela que a gente esqueceu do problema. O problema é, ela precisa de uma ajuda, que a ex-namorada, ela ou ele, sei lá, terminou de uma forma grotesca e deu sumiço. Velho, se ela terminou de uma forma grotesca e deu sumiço, sei lá, mano, ela não quer sua presença, então não incomoda, tá ligado? Mas aí que tá. Ele não fala nada sobre sentimentos aí. Ele fala que precisa falar com ela porque provavelmente ela sabe o que eu preciso. Verdade. É uma questão pragmática. Às vezes, sei lá, essa pessoa que mandou a pergunta emprestou um carregador e a mina não resolveu. Entendeu? Eu tenho certeza que emprestou a senha do LOL. O que ele precisa pode ser amor, tá ligado? Sei lá. Ai,
Enfim, eu acho que essa é uma situação nas quais a gente não tem que resolver e sim superar. Então eu aconselho que você comece a trabalhar em sua mente o fim das coisas de uma maneira com maior resolução. Eu acho que esse é o meu conselho. Tenta passar por cima disso, cara. A situação não está boa e vai te machucar cada vez mais se você insistir. Então o meu conselho é você passar por cima disso. Eu tenho um conselho também, moça que terminou com essa pessoa, se você de fato pegou alguma coisa emprestada, devolva. É feio. Aí a gente descobre no final da história que a pessoa pegou emprestado foi a virgindade, né? Que isso? Ué, mas dá pra pegar emprestado? Acho que não. Ah, Eu dá, acho né? que eu vou pedir pra me devolverem, não gostei. Não gostei da primeira vez, devolve. Ai. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Vamos. A segunda pergunta, ela é profunda, hein? Sim, Alguém sim. se candidata a ler? Vai, João. Segunda pergunta, então, é de anônimo. E tudo em caixa alta, que eu já achei impressionante, eu acho que já diz muito. Como lidar com a sofrência? E é isso. Tem que ler com entonação. Como lidar com a sofrência? Isso foi um pouquinho a voz. E é isso, basicamente essa é a pergunta. Olha, tem várias formas de lidar com a sofrência. Mas eu, particularmente, eu gosto de curtir a sofrência. Eu gosto de pegar músicas que me façam chorar e gastar toda aquela tristeza e me sentir, sabe? Nossa, o mundo está acabando. Porque a gente sofre tudo que tem que sofrer logo. E aí, a sofrência vai passando mais rápido, sabe? Uau! Eu acho que funciona pra muitas situações, pra mim, sabe? Não é, obviamente que não é toda situação que resolve assim, mas eu prefiro curtir esse sofrimento agora, curtir a dor, porque depois parece que ela vai amenizando e a gente, quando vê, já tá bem. É isso que eu faria. Muito sábio, mas eu tenho coisas a acrescentar. É que, tipo assim, como lidar com a sofrência? Eu diria que existem vários tipos de sofrência, certo? Certo. Sim. E aí é o seguinte, se é uma coisa que tá te incomodando e você tem como mudar, mude. Se é uma coisa que tá te incomodando, mas ela foge do seu controle, aí, meu amigo, paciência, entendeu? Aí você faz o que a moça falou. Qual que é o seu nome? Desculpa. É bater. Aí você faz o que a Patê falou, você bota uma música, não fica fingindo que você não tá sofrendo quando você tá na merda, porque isso só piora as coisas. E é isso, cara, aceite. Normalmente eu durmo quando eu tô na sofrência. Nossa, mas você deve estar na sofrência o tempo todo, então. Na verdade, eu tento ignorar a sofrência, tá ligado? Então, não tem essa coisa de colocar música triste, não tem nada disso, não. Você faz totalmente o contrário. Tenta ficar feliz, tenta ficar bem, tenta fazer coisas que te deixam bem, e aí você ignora a sofrência, e um dia ela passa. É isso. Esse é o pior conselho possível, cara. Foda-se. Não reprima seus sentimentos que eles vão embora. Não é assim que funciona, gente. Não adianta. Bom, pra mim funciona, gente. Ok. Acho que o meu conselho é usa droga. Não. Não. Eu defendo o uso responsável. Não use drogas como muleta emocional, senão você vai na merda, mano. Você vai dar ruim. Sim. Dependendo da droga que você usa, pode ser meio pesado. Então tem que ser uma droga específica. Usa crack. Não. Eu diria que se for usar alguma droga como muleta. Eu diria que se for usar alguma droga como muleta, eu recomendo muito cigarro, porque vai demorar muito pra te fuder. Então é isso aí. Fica aí a Mas vai te recomendação. viciar rapidaço, né? Eu super concordo. Tô no cigarro até hoje. Meu Deus. Eu acho que a minha recomendação no lugar de droga é masturbação em excesso. Pô, Vai legal, emagrecer e vai gerar serotonina no seu cérebro, que vai acabar com a sofrência. Olha só. Cara, isso é muito legal. Você pode também, sei lá, fazer uns exercícios. Porque também libera, né? Eu não sei se vocês já tentaram algum dia, mas não dá pra se masturbar triste, cara. Por isso que eu pensei nos exercícios. Não dá pra fazer isso na bed. Ah, Gente, não dá. Bom, eu consigo, gente.
totalmente dá, mas é isso. Então eu vou continuar aqui com a minha recomendação. Lide com o que der pra lidar, se for algo que dá pra mudar, mude. E qualquer coisa, começa a fumar cigarro. Ok. Não tem nada mais triste do que sair no meio da madrugada sozinho, andando e fumando um cigarrinho. Chega a ser meio no ar, né? Gente, fumar um cigarro chorando. Fumar um cigarro chorando, as lágrimas caindo e você assoprando fumaça. Não tem. É muito charme. É muito É charme. instagramável. Especialmente se estiver É chovendo. instagramável. Pô, eu vou sair dessa gravação fumante. Putz. É muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O Anônimo enviou: quero reconquistar minha ex, mesmo ela estando com outro. Eu sei, eu não presto, mas foda-se. Como posso fazer isso? Então, né? Eu acho que você tem que arranjar uma outra pessoa que também não preste e seja um casal que não preste. Caralho. Vamos lá, eu posso propor aqui um momento lógico pra todo mundo? Uma digressão Vai lá. lógica? Vamos lá. Você quer reconquistar a sua ex? Ó, vamos lá. Se você quer reconquistar a sua ex, se ela é sua ex, significa que alguém terminou. Se você quer reconquistá-la, significa que provavelmente ela terminou com você. Se ela terminou com você e está com outro, é literalmente impossível de você reconquistá-la. Não vai Ela não acontecer. quer estar com Eu você. discordo. Tipo, como posso fazer isso? Não pode. Se ela terminou com você e já tá com outro, ela não vai querer voltar com você. Desiste. Inclusive, ela provavelmente teve um motivo pra terminar com você. E é isso, cara. É isso. Faz parte da vida. Sim, porque ele mesmo disse que não presta, então significa que ela não gosta do jeito não prestável dele. É, talvez. Exato. Ok, esse argumento quebrou, verdade, realmente. Ele mesmo já sabe que não presta, então... amigo, vai pra outra. Talvez a única coisa que você possa fazer é ser amistosamente amistoso. E nesse caso, você vai até a casa dela um dia e pede açúcar emprestado. Aí no outro dia, você pede o sinal do Wi-Fi emprestado por alguns minutos que você precisa mandar um e-mail para um cliente urgente. Aí no terceiro dia, você já vai pegando mais intimidade, você pede 2 xícaras de farinha de trigo. E aí no dia seguinte, você fala, olha, isso é uma emergência, não preciso explicar muito bem, mas eu preciso do seu clitóris emprestado. Acho que assim dá certo. Eu achei que ele ia fazer um bolo, tá ligado? Foi lá, pegou farinha, pegou... Eu tava Achei que no esperando ele aparecer lá com um bolo decorado meu com o nome Deus, dela. Olha as ideias. Eu acho assim, como a pessoa deixou muito claro que ela não presta, o conselho que eu tenho que dar é: vai na porta da casa dela com um carro de som. telemensagens lá, Putz. som. Nossa, lindo. É Love isso, Car, cara. vai Muito dar bom. super certo. Uma Ela música do vai Rick Renner, por voltar. favor, música do Rick Vai Renner. mesmo. Sim. Nossa, é um clássico. E aí eu acho que é isso. É isso. Mas assim, falando sério, tente... Não entra nessas de ficar remoendo sua ex, não. Deixa ela seguir a vida dela, entendeu? E qualquer coisa, assim, tempo de corona, já foi comprovado aí que o cigarro ajuda a prevenir corona, então pode comprar uma de cigarro também, tá? Vai funcionar, vai te ajudar. Olha, de verdade, eu acho que, falando mais a sério, eu acho que a vida segue adiante, com você ou não nela, tá? A vida sempre vai seguir adiante e cabe a você não enfrentar a vida e sim se deixar ser levado por ela, como diria o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você não tem controle nenhum sobre a situação, amiguinho ou amiguinha, sei lá. E, de verdade, existe um momento que a gente simplesmente precisa deixar as coisas irem, porque pode ser dolorido pra você agora, mas se você deixar isso ir, vai doer por pouco tempo, a vida vai acontecer, você vai esquecer essa pessoa e você vai conseguir seguir sua vida adiante até encontrando outra pessoa que seja ideal pro seu jeitinho imprestável. Acho que é esse meu conselho sério. Pô, se você tá nessa de não presto, não sei o quê, tipo, cara, não cometa os mesmos erros, tipo, de novo, sabe? Numa próxima oportunidade que você tiver, porque vai Ou ter, então, com pelo certeza. menos, assuma aquilo que você é desde o começo e encontre uma pessoa que te aceite como você é.
Exato. Sim. Eu tenho experiência de estar separada da pessoa que eu namorei, passar um ano separado e depois voltar. E eu tô com ela até hoje. Pois é. Mas o que acontece? Nesse tempo, a gente não foi atrás um do outro, sabe? A gente tentou seguir em frente e foi super importante, porque a gente passou por tanta coisa enquanto, né, nesse um ano separado, que quando a gente se encontrou novamente, a gente saiu como amigo e foi muito legal conversar e ver o tanto que um mudou e o tanto que o outro mudou. Talvez se a gente tivesse ficado um no pé do outro, a gente voltaria porque a gente se gostava e nada mudaria, porque a gente não ia ter uma vivência, sabe? Um tempo pra pensar outras experiências e acabar dando no mesmo, sabe? Sempre brigar pelo mesmo motivo, porque ninguém mudou, e terminar e voltar e terminar, não sei. Mas se a vida te proporcionou isso, assim, teve uma situação que te proporcionou ficar separado dessa pessoa, usa esse tempo, sabe, pra refletir. Se for pra voltar, vai acontecer. Se não for pra voltar também, você vai conhecer outra pessoa e se você gosta mesmo dela, você vai deixar ela curtir a pessoa que ela tá hoje, sabe? Sim, importante total. Verdade. seguir a vida. Sim, é porque, tipo assim, eu acho que houve uma interpretação errada quanto à pergunta do Anônimo, que ele fala assim, eu sei, eu não presto, mas ele tá falando que não presta referente a mesmo ela estando com outro. Então, ele tá falando que não presta porque a namorada dele já tá com outro e não porque, tipo, ele fez alguma coisa errada no relacionamento, entendeu? Não porque ele não presta em relação ao relacionamento. É isso que ele quis dizer. Sim, eu entendo isso, mas eu acho que falar, tipo, estar disposto a destruir um relacionamento porque você quer voltar, sabendo que você tá meio errado, já denota... Tá, mas ele não fala que tá meio errado. Assim, ela pode estar errada, sabe? Não, mas ele tá talaricando ali, ele quer talaricar e ele disse, foda-se, sabe? Sim, vou fazer isso mesmo. Por isso que ele fala que não presta, mas não quer dizer que o relacionamento dele com ela foi uma bosta, tá ligado? Sim. E aí, mas o que eu queria dizer... já me dá a impressão de que é uma pessoa meio paia, tá ligado? Não sei, ele gosta dela, sabe? Não sei, o anônimo gosta dela, não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. O que eu queria dizer é, tipo assim, se ele teve um relacionamento com ela e tal, beleza, e foi bom e da hora, e ele acha que tem chances de voltar e etc, sei lá, mano, eu tentaria, tá ligado? Mas depende muito do que aconteceu no relacionamento, de como acabou e etc, o que aconteceu. Então, se você acha que tem chances, seguindo aí o que a Patê falou, sabe, ela passou um ano e aí depois voltou. Então eu acho que, tipo assim, se você vê uma alternativa ali, se você acha que tem uma chance de voltar, eu tentaria, tá ligado? Então tenta, só que, tipo assim, você tem que analisar como foi o relacionamento de vocês, ok? Só isso. Por favor, Anônimo, se você for homem, por favor, descubra primeiro se você ama essa pessoa ou se você só tem uma relação de adoração incondicional com seu próprio pau. Por favor. Sim, Não destrua a vida de outra pessoa. Eu sigo firme na minha posição de que você tem que deixar a mina em paz, velho. Deixa a mina, velho. Não, mano, não é assim, não. Muito bom. Mas é verdade, deixa a mina em paz, velho. Já não tá mais no relacionamento, não tem por que se fazer isso, não, mano. Eu acho que se for pra voltar, que seja de uma maneira natural. Não vai atrás, não. Se for pra voltar, seja um rolê que nem a Patê, entendeu? Um dia você se encontra e tal. Espera a vida acontecer, deixa a vida acontecer. Não fica tentando forçar a barra, não, porque forçar a barra vai te tornar um doente. Exato. E paixão é uma forma de psicose. E você vai parecer muito assustador pra essa pessoa. E tudo que você tentar fazer vai simplesmente te afastar cada vez mais dessa pessoa. Deixa a vida acontecer. Cara, exatamente. Não dá certo. É capaz ainda que, tipo, ela fica puta com você, tá ligado? E qualquer chance que você tivesse num futuro possível, você perde porque você tá sendo insistente, tá ligado? Exato. Sim. Você tem que chegar de fininho e até um dia você pedir o clitóris emprestado. Claro que tem a receita, tem o açúcar antes e tal. Açúcar. Tem todo um processo, não é? A assim receita é também, açúcar, tá? sinal de Wi-Fi, 2 xícaras de farinha. Depois Ok. já vem clitóris. Se a pessoa te deu 2 xícaras de farinha,
Ela tá disposta a te emprestar o clitóris. Com certeza. Não, gente, não fala isso, não, pelo amor de Deus. Bora, Eu tô próxima. lembrando agora de quando eu morava numa vila lá, que eu ficava pedindo esse tipo de ingrediente pra uma senhorinha idosa lá. Que horror. Meu Deus. Meu Deus! Doidinha, cara. É, realmente, essa minha frase foi horrível. Desculpa, Dona Sim, Maria. Desculpa, Dona Maria, mais saudades. Vamos pra próxima pergunta? Bora. Essa eu quero ler. Nossa próxima pergunta, também de um anônimo, diz o seguinte: tenho muita vontade de fazer homenagem com minha mulher e outra mina. Um dia, conversando com ela sobre fetiches, eu falei que tinha vontade de comer outra mina junto com ela. E o clima da conversa acabou na hora. Ela me deu um monte de tapas e falou pra eu nunca mais tocar nesse assunto. Mas eu tenho muito desejo com isso. O que devo fazer? Ixi. Pesado, hein? Essa foi difícil, essa é difícil. Vai lá, galera, começa aí. Cara, assim, primeira coisa, ela não quer, tá ligado? Se ela não quer, ela não quer. Paciência. Se você quer continuar nesse relacionamento, não adianta você querer forçar ela a fazer as coisas que não vai rolar. Segunda coisa, ela foi babaca de te dar tapa. Não devia ter te dado tapa, não. Não é assim que funciona também, não. Ah, foi tapa de brincadeira, eu acho, mano. Não parece que foi, não, mano. Parece que ela ficou puta mesmo e, Sim. tipo, achei tosco. Ok, vai. É meio estranho pra mim ter que comentar sobre isso. Que é uma pergunta que eu realmente não sei o que dizer, cara. No meu Ok. relacionamento não acontece esse tipo de conflito. Aham. Entende? Tá, mas acho. é um conflito bem normal, tipo, nos relacionamentos héteros e tal, tá ligado? Sim. Acontece bastante. E, tipo assim, realmente tem isso. E às vezes acontece o contrário, tipo, a mina quer mais um cara e tal, e aí, enfim, acontece bastante. E aí o cara não aceita, né? Sim, normalzaço, normal. Eu tenho um monte de colega que fala sobre isso. Se fosse a mina chegando e pedindo pra fazer homenagem com ele e outro cara, será que Sim, ele ia topar? aham. Então, ele tem que pensar nisso, primeiramente, sabe? Sim. Quão confortável ele fica com isso, né? Porque aí ele já se coloca no lugar dela, né? Enfim, é sobre isso, né? Um relacionamento. Eu acho que mesmo se ele aceitasse fazer uma homenagem com outro cara, é tipo assim, ela não Sim, quer, sim, tá ligado? claro, Ela claro. não se sente confortável e não adianta, tipo, se ela ficou tão puta assim, eu suponho que não vai ter como, tipo, você não vai convencer ela, tá ligado? Então é isso, tipo, se você quer muito isso na tua vida, então termina e corre atrás de ter com outra pessoa. Mas Sim. eu acho pouco improvável que isso role nesse seu relacionamento, tá ligado? Sim. Então, eu tenho eu concordo. uma hipótese que eu achei interessante o fato desse casal estar falando sobre fetiches. Sim. Eu já achei isso... Isso é de uma intimidade, de um diálogo aberto muito interessante. Sim, isso é muito bom. Legal E foi demais, muito sim. nobre da sua parte ter exposto esse seu fetiche. Então, obviamente, também pode acontecer de essa surpresa do fetiche. Talvez ela estivesse esperando uma coisa e você respondeu outra. Pode ter trazido uma reação estranha pra ela, que ela não estava preparada pra esse assunto no momento. E realmente de ter rolado isso. Total, mano. Acho que a primeira coisa que você precisa descobrir, na verdade, e é uma coisa que não tem solução pra você dentro desse relacionamento, é: será que a sua namorada é heterossexual? Porque se ela for, não vai acontecer. A não ser que, tipo assim, ela não interaja com a outra mina, o que não tem graça nenhuma pra ela, entendeu? Ela só vai ficar ali, tipo, ai, nossa, não posso relar aqui que a outra mina tá aqui. Então, descubra Sim, isso. porque a homenagem com nojinho não tem como não. Não tem graça nenhuma. sim. O que eu vou dizer pra realmente. você é, cara, se você conseguir uma homenagem com essa sua namorada e ela for hétero, vai ser uma bosta, você vai ficar decepcionadíssimo, não vai saciar seu fetiche, porque as pessoas não vão se interagir muito bem, isso vai ser horrível. Então, já que vocês têm um diálogo tão aberto, consigam uma conversa mais tranquila, que você disse que tem vontade de comer outra mina junto com ela. Use palavras mais delicadas pra descobrir sobre a sexualidade dela. Já que vocês têm um diálogo tão aberto, assim, descubra o mundo dela aos Boa dica. poucos. E daí, sim, vocês podem entrar nesse assunto. Foi muito repentino. Não que isso talvez nunca aconteça nesse relacionamento. Pode ser que não também, e você vai ter que lidar com isso. Mas foi muito repentino. Relaxa.
O fato dela ter ficado tão ofendida assim também pode ser algo relacionado à própria sexualidade dela, que fez com que parecesse que você estivesse questionando a sexualidade dela. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, faça as coisas um degrau de cada vez. E também tem a questão muito da insegurança, né? Uma mulher não deve fazer isso se ela tem insegurança com ela. Porque, exato. mano, isso só vai piorar. Isso não vai Eu melhorar. acho que é exatamente isso que você falou, Sucubo. Eu acho que é questão de insegurança mesmo. E, tipo, Giovanni, você tá muito esperançoso. Eu realmente acho que não tem como rolar. Tipo, provavelmente eles estavam discutindo fetiches brega de casal hétero, tá ligado? Não, acho que não, hein, mano. Eu acho que sim, cara. Eles deviam estar discutindo umas coisas super brega, tipo, ai, você gosta de chicotinho, tá ligado? Não tem nada a ver. Você se vestiria de enfermeira? Exato, uns bagulho total brega, casal hétero, e aí ele mandou essa e ela ficou puta por ciúmes, etc, tá ligado? E sei lá, cara, eu não acho que vai rolar, não. Eu realmente sou um adepto do diálogo. E com diálogo, Sim, total. pode ser que ele entenda o ponto dela e desista dessa ideia, se for um diálogo muito bem trabalhado. E também com um diálogo muito trabalhado, ele pode entender qual é o pensamento dela sobre isso. E talvez os dois até consigam chegar num acordo. O ideal entre Sim, casal sim. não é simplesmente... Eu não quero que você termine com ela só pra poder saciar um desejo. Eu quero que vocês dois entrem num consenso onde ninguém saia perdendo. É isso que é ser um casal. Legal. Eles são casados? É isso? Sei lá. Bom, Ele falou assim, ó, tenho muita vontade de Minha fazer mulher, homenagem com é minha casado. mulher. Quer Acho que dizer, eles são casados. já é um relacionamento, acho que um pouquinho mais longo, imagino É, eu, talvez. né, de convivência. Sim. Então, assim, pode ser que nunca role mesmo, mas eu acho que ela deve, se foi a primeira abordagem, né, sobre isso, ela deve ter ficado um pouco assustada também, mas eu Foi acho... muito direto, cara. Sim, então, se conversar direito, talvez ela mude de ideia, ou então expresse alguma coisa, tá ligado? Sei lá. Assim, eu acho que isso, eu penso comigo, assim, eu acho que se eu ouvisse isso, mesmo que eu me assustasse, de começo, eu ia acabar pensando sobre o assunto, sabe? É uma coisa que fica na cabeça. Então, quem sabe tentar ter essa conversa igual os meninos falaram, de forma mais sensível, procurando entender o lado dela, ou procurando saber o que ela gostaria, se ela sente vontade de outra pessoa também. Sei lá, talvez você tenha uma resposta um pouco diferente, um pouco menos defensiva da parte dela, né? Então, diálogo, assim, cara. Diálogo se resolve vocês estão tudo. casados, né? Uma hora ou outra vai aparecer esse assunto de novo, né? Então, Com assim, certeza, tem que ser mais relacionamento é isso. sensível. Sempre, uma hora você vai pensar nisso. Acho que tem todo que ser mais casal tem esse sensível. dilema. Sim, porque às vezes do jeito que ele fala, dá a impressão que ele tá com vontade de comer uma pessoa, sabe? Tipo, foda-se. Sim, Né? total, Isso total, é total. horrível pra quem ouve isso, de uma pessoa que ama e tá junto, sabe? Às vezes ela pode pensar que, mas por quê? Eu não sou o suficiente? Tipo, não vai entender como uma experiência nova pros dois, sabe? Tipo, Então, não é uma Exatamente. ele tem que entender que isso não é uma coisa pra ele, sim pra todos os envolvidos, então. sim, é um casal e tem que estar ok pra todo mundo, senão vai ser ruim, igual o Sim. Giovanni falou. Vai ser ruim. Se não for ruim pra você na hora, vai ser depois. Vai ser no pós. Sim. Nossa, É vai ser uma muito coisa pior. tosquíssima, cara. Vai ser uma coisa tosquíssima. Ainda mais se a mulher não estiver segura, ela vai ficar maquinando isso o resto da vida. Vai. Sim. É uma bosta. Cara, mas assim, considerando, tipo, a reação dela, eu acho que é pouquíssimo provável que vá acontecer um diálogo razoável nesse assunto, tá ligado? Tipo, a mina bateu nele, porque ele mencionou o bagulho, tá ligado? Tipo, não... Eu realmente acho que tá fora de questão, velho. Eu acho que esses tapas aí foram tipo uma brincadeira, sabe? Sei lá. A reação dela foi muito imediata, João. Sim. Então, essa reação talvez possa ter sido uma coisa que ela realmente se sentiu ofendida com aquilo Beleza, por conta Giovanni, das mas coisas vamos... internas dela. Eu entendo, mas vamos inverter a situação, então. Vamos supor que a Sucubo chega pra você e fala que quer homenagem e você dá tapa nela, tá ligado? É aceitável? Não é, tipo, você não dá tapa nas pessoas. Não é assim que funciona, mano. Você é louco. É, de fato. Concordo completamente. O bagulho do tapa foi Se vacilo. isso aconteceu, tipo, Sim, precisamos claro, rever claro. a maturidade desse relacionamento.
Sim, real. Então, tipo, não, eu acho que esse diálogo não vai ocorrer, velho, porque uma pessoa que, tipo, só de você mencionar já quer dar tapa, tipo, sabe? Não vai acontecer esse diálogo, eu não acho que seja possível não, mano. Ah, eu esqueci desse negócio que a agressão vindo da parte da mulher também é agressão. Sim. É difícil. Às vezes a gente tem que lembrar dessas coisas, que os seres humanos são iguais. Principalmente, às vezes o cara tem uns fetiches de... gosta de apanhar de mulher bonita. Enfim, próxima pergunta. Tipo Caio Coppola, né? Caio Coppola gosta de apanhar de mulher bonita? Sim, pô. Eita porra! Pior que ele tem cara mesmo, velho. O Amoedo tem muita cara de quem gosta de apanhar de mulher bonita. A gente já falou sobre isso em um episódio com o Febro, inclusive, lembra? Sim! Caralho. A próxima pergunta é da Néresis. Título chamativo. Um dos meus namorados vai se mudar. Oi, Gi, Súcubo, Gustavo e João. Coraçãozinho. Ela não sabia da Patê hoje, olha só. Sim, nem eu sabia da Patê. Eu avisei no grupo do Indigentes que eu ia chamar não ela vi, não, e que... mano. Eu também não vi, não, mas tá suave. Eu acho que você não avisou, não, Giovanni. Avisei, eu tenho prints disso. Ok. Aqui é a @Néresis. Sigam ela, gente. Pode falar meu nick, inclusive aceito conselhos de desconhecidos no meu Twitter e no meu Telegram. Tamo junto. Vai lá, galera. Eu, 24 anos, não sou monogâmica. Tô casada há 4 anos com um brasileiro, 32. Namoro há 8 meses com um português, 24. E há 2 meses com uma brasileira, 26. Ok. O português tá indo embora pra Alemanha. Ele diz que a gente vai conseguir se ver de 3 em 3 meses e que a gente pode continuar à distância até morarmos próximos novamente. O único relacionamento que ele teve antes de mim durou 5 anos. Era monogâmico e foi com uma turca, que eles se viam uma vez por ano. Por 1 mês. Caralho. E que, pelo que ele me conta, não acabou por conta da distância. O que me pega. Fico com medo dele me esquecer quando começar um novo relacionamento lá. Mesmo me garantindo que não é assim que funciona com ele. Que o espaço que eu ocupo na vida dele é único e os caralho. Tô insegura. Tô com medo da saudade que vou sentir, da inveja que vou ter das pessoas que forem se relacionar com ele lá, e tô com medo da distância que vai durar. No mínimo 4 anos. Que é o tempo de eu pegar cidadania europeia aqui em Portugal e poder reconstruir a vida em outro país. No caso, onde ele estiver, mas agora como cidadã europeia. O que fazer? Se não tiver o que fazer, podem brindar em minha homenagem ao mandar um virtual hug. Adoro vocês todos, coraçãozinho. É isto. Problemaço. Textão. Olha, na verdade, essa pergunta eu considero uma das mais simples, de verdade. Porque eu também. É uma pergunta simples e bonita como a vida. Ela está vivendo a vida, uma vida muito bonita, uma vida cheia de amores, cheia de paixões. E assim como ela, a vida acontece de uma maneira que a gente não tem controle nenhum. E às vezes algumas pessoas que amamos se vão. Sim. Pelo menos essa pessoa que ela está amando não está indo pra morte, pra ela nunca mais ver. Caralho. A gente não tem... É sério. Isso foi repentino. Mas a morte é repentina. A gente não tem controle sobre quem a gente ama, se a gente quer manter essa pessoa por perto. Faz sentido, vai. Por mais que sentido. a gente sinta o amor pela pessoa, de querer mantê-la por perto, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Entendeu? E se parece muito com medo... Não de perder a pessoa no sentido romântico, mas o medo de perder uma pessoa no sentido dos perigos da vida mesmo. Então, total. Eu acho que, quanto a isso, nós devemos aproveitar cada momento com a pessoa que a gente ama, mesmo sendo escasso, e ser grato por tudo isso que a gente viveu. E é só o que a gente consegue fazer no nosso papel. Por isso que eu acho simples, entendeu? É tão simples quanto a vida. A vida tem muito a ver com o amor e com o que a gente constrói com as pessoas. É assim que a vida também se constrói. E as coisas só tomaram um rumo diferente. Mas olha pelo lado bom, né, Rizzi? Não foi definitivo. Essa pessoa não morreu. Olha, eu ia comentar uma coisa aqui, né? Que ela diz assim: tô insegura, tô com medo da saudade que vou sentir, da inveja que vou ter das pessoas que forem se relacionar com ele lá, medo da distância, tudo.
Eu acho que ela devia pensar o contrário. Eu acho que ela devia se espelhar nela mesma. Porque ela se relaciona com tantas pessoas. Tipo, cada um... Eu imagino que cada um tem a sua... O que torna ela especial, né? Cada um tem o seu jeito. Cada um tem um parecer diferente nos relacionamentos dela. E ela não deixa de amar nenhum deles por conta disso. Então ela não precisa ter inveja de quem ele vai se relacionar e nem se ficar insegura. Nossa, porque é verdade. ele pode ser, assim como o coração dela cabe tantas pessoas de formas especiais, o dele também tem um lugar pra ela e ele deixou isso bem claro. Caralho, né? Perfeito, perfeito, Poderia dormir perfeito. sem essa, hein, mano? Putz. Perfeito. Sim, A intenção é dormir com essa. Não, é verdade. Ela tem que pensar mais nisso, sabe? Porque do jeito que ela fala aqui, parece que é impossível, mas não, ela vive isso, ela sabe que isso é real. Verdade. A resposta está dentro de você, né, Regis? Não pergunte pra outras pessoas. Olhe pra dentro de você com esse seu coração gigante. E tem mais uma coisa. Ele, por exemplo, já demonstrou que ele não tem dificuldade com relacionamento à distância. Ela mesma falou isso. Sim. Então, tipo, se for dar algum problema, não vai ser por causa disso. Então, eu realmente acho que não precisa, tipo, dessa insegurança, sabe? E sobre a saudade é foda mesmo. Não tem o que fazer, mas não, olha isso pro não lado tem bom. que fazer. A hora Sim, que isso você é vê foda. esse maluco, você não vai falar, oi, amor. Você vai falar o seguinte, chama a minha buceta de vergonha e toma na cara. É isso que vai acontecer. Vai ser lindo. Real. Não, o que eu tenho que falar é tipo assim, mano, let it go, tá ligado? Deixa acontecer os bagulho e vive a sua vida, deixa ele viver a dele, e é isso. Tipo, aproveita a sua vida, e aí um dia você vai ver ele. Se não for dar certo pra você, o relacionamento à distância, aí em algum momento vocês vão ter que terminar, porque pra ele vai dar certo. Então, aí é mais com você nesse momento. Só que, e como a Patê falou, você já vive isso que ele vai viver. Então, sei lá, coloca um pouco no lugar dele e deixa ele viver e viva a sua vida também. Sobre a distância, pensa que poderia ser pior. Você poderia estar no Brasil e ele no Japão, mas não, vocês estão Tipo, o que aí você na tá Europa. reclamando aí, então, cara? ok. More white people problem. Estou sofrendo aqui em Eu Portugal, estou meu na presidente Europa. não é o Bolsonaro. É Vem aqui mesmo, pro Brasil, olha então. só. Que Sofrendo na privilégio. Europa. Realmente. Sai daqui, ó. Realmente. Brincadeira, né, Regis? Um beijão pra você, sua linda. Abraço, né, Regis? Um nóis, beijo. velho. Nerres é ótima, valeu, Nerres. Próxima O Giovanni pergunta. vai ler essa próxima aí? Foda-se, vamos ler, vai ser engraçado. Tem que falar pro João ler essa, por favor. Ô, João, vai, João! Pergunta aí do nosso querido Anônimo. Eu queria uma namorada gamer e roqueira. Elas existem mesmo ou só farsa da internet? Como eu consigo uma? Isso foi uma pergunta feita ironicamente. Eu quero acreditar que a pessoa que mandou essa pergunta não tá falando sério. Cara, olha, João, eu Não, compartilhei deixa- esse link do Curious deixa, Cat Giovanni. em alguns lugares. E esses lugares contêm esse tipo de gente, eu sinto muito. Cara, o que dizer, né, pra um ser humaninho desse? O que você fala, pessoa? Eu não sei, eu realmente... Eu não sei, eu tô sem palavras. Eu tô desarmado. Tamanha... Eu tô estupefato diante de tamanha estupidez. Por isso que eu falei pra você, Eu né? tenho essa uma pergunta. dica, Vai, pessoa Socorro. anônima. Já ouviu falar no jogo The Sims? Então, cria você e cria sua namoradinha gamer roqueira lá, olha só. Caralho! Eu acho que ele já deve... Ou ela já deve ter, amor. Provavelmente. Eu acho... Levando a sério os seus sentimentos e seu questionamento... Não, E a não sua leva a sério realidade? não, Não. velho. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Não, Deus. gente, Não, o que essa pessoa não. sente é real. O que essa pessoa sente é real. A gente tem que... Não, Giovanni. Puta que pariu. Essa pessoa abriu o coração dela. Essa pessoa está com sede de uma garota gamer e roqueira. Olha Meu só. Deus, eu acho que é zoeira. Isso só pode ser, por favor. Não pode ser. Eu realmente... Isso mandou, tipo, zoando. Não é possível. Ninguém fala isso, cara. Gente, Ninguém fala. Pior que fala, pior que tem gente Não, que fala. Pior hoje que em tem, dia, mano. Hoje em Não, dia. mas eu espero que seja um adolescente de 13 anos. Sim, tá isso ligado? que eu ia E não falar, um cara de adolescente. 23. qual é a Ok? probabilidade de você desejar uma garota gamer e roqueira? Não é alta, mas tipo esse papo de.
Então Não, você eu não tô tem falando- lugar de fala. Não é isso. É que eu tô falando, tipo assim, pessoas, vários caras criam uma namorada gamer e roqueira. Sabe? Mas é que, tipo assim, esse negócio de, ai, elas existem no mundo real, tipo, se fuder, mano. Gente, mas é porque, dependendo do jogo que a pessoa joga, ela encontra umas web namoradas. Que na verdade Sim, são sim. homens Sim, total, que total, criam total. perfis de menina pra Era aí que ganhar. eu queria chegar, skin. pô. Sim, meninas aí que gamers tá. e roqueiras. E aí que tá, usa uma foto de uma coreana, né? Gamer Uhum. roqueira. Gamer roqueira. E aí engana os sentimentos da pessoa. Ah, inclusive, eu já recebi não pessoalmente, mas por WhatsApp, uma pergunta parecida com essa de uma pessoa com 28 anos. Meu Deus. Então, Deus o do que eu céu. posso dizer é, essa pergunta pode ser real, e o meu conselho Aham. sobre essa pergunta é, você é uma pessoa fadada à tristeza, à solidão e ao sofrimento, porque, por causa de um simples detalhe, você está construindo uma namorada antes de tê-la. Ok, faz sentido. Às vezes, tudo que você precisa é de uma pessoa que quebre você no meio, te reconstrua de uma maneira onde você vai abrir novos horizontes, novas possibilidades. Perfeito, Giovanni, A partir perfeito. do momento que você esteja querendo uma namorada com toda essa construção, o que na verdade você está querendo um garoto, inclusive eu te encorajo a Não procurar. necessariamente. Ah, mas Giovanni, existe- porque eu Não. jogo e eu... Exato, é que tipo assim, o Tá grande vendo, problema moça? da A Patê pergunta é uma dele... garota gamer roqueira. Então fica aqui, ó, normal. cola na patê. Não, gente. Cara, é que assim, é super normal você querer se relacionar com alguém que tem gostos parecidos com os seus. Isso é normal, tá ligado? Mas esse papo de, ai, elas existem, tipo, você tá mitificando uma suposta Sim. mina gamer e roqueira. Mas é isso, na cabeça dele já porra, tá mitificado. Ele construiu essa pessoa e tá com uma expectativa de uma pessoa com especificações Sim. muito precisas. Não são tão Relaxa, precisas pessoa, assim, gente. a pessoa certa vai Não. aparecer do jeito errado na tua vida. Não vai ser uma garota gamer roqueira, tenha certeza disso. Vai ser uma pessoa Não, funkeira, mesmo vai ser porque- MC Carol sentando na sua cara e você vai descobrir que você gosta. Tá Não, entendendo? ó, mesmo porque tem uma coisa bastante que eu acho que ele idealizou tanto que ele não pensou no sentido prático. Se a sua namorada for gamer, ela vai querer muito XP. E vocês não vão transar. Simplesmente. Porque Cara, é assim que funciona. Então, assim, você quer uma namorada mesmo? Poxa, você precisa. A namorada, você precisa de alguém pra conversar, pra jogar, eventualmente, sei lá, pra curtir, pra comer uma pizza, pra fazer várias coisas. Quando você coloca nesse perfil, parece que você tá esperando alguém que vai ficar o dia inteiro jogando e ouvindo música e tirando fotos de biquinho, sei lá. Cara, não, mas eu acho que é muito pior do que isso. Porque, tipo assim, nesses ambientes que infelizmente eu tenho que frequentar porque eu gosto de games. E nesses ambientes, tipo assim, esses moleque, eles criam essa figura mítica da namorada gamer e roqueira como algo, um tipo de prêmio entre eles, tá ligado? E aí, tipo assim, é quase um rolê, tipo... Não, porque eu preciso de uma menina que seja diferente de todas essas outras normes. Essas sim, mudanças. total. é É isso. Eu super preciso isso. de uma namorada gamer e roqueira, tá ligado? Ele construiu a isso. imagem da menina já, entendeu? Total. Trate as pessoas como pessoas, tá ligado? Sim. Cara, às vezes ele até joga com uma menina super legal e porque ela não é Sim. roqueira e porque ela não tem uma foto de girl lá, ele não dá valor e ele tá procurando Total. uma coisa totalmente idealizada, sabe? Então, tipo, Uhum. olha Cola essa na volta, MC Carol, sabe? irmão. Cola na MC Carol. Na real, provavelmente você joga com várias meninas que fingem que são homens pra não ter que lidar com os caras tipo você. Essa é a grande realidade. É verdade. Sim, sim. É Também. muito verdade. Aí o cara fala isso, mas às vezes cai no jogo com uma menina, entra no chat e manda ir lavar a louça. Exato. Total. É exatamente esse tipo de cara. Não, é total. Exatamente. Aham. E aí, tipo, né, é melhor pensar, desconstruir tudo isso e começar do zero, sim, de uma maneira muito mais racional, que eu acho que tem muito mais chance de dar certo. Uhum. Ou então combina um banho dos campeões com a galera do seu time aí. Sim, sim. Irmão, olha, do Também jeito que você é tá sempre falando. válido. Não, mas um menino gamer roqueiro, ele já é cabeludo, já é meio caminho andado. Sim. Entendeu? Eu tenho que dizer que adoro, Você inclusive. colocou uma meia arrastão, uma sainha e um uniforme de colegial.
Sem cara Pronto. qualquer um. É gamer e roqueiro, foda-se. Vai, pega seu squad inteiro. Só vai. Seja Só feliz. mais uma coisa que eu queria falar, que é tipo assim, velho, se você mandou essa mensagem e você não tem 13 anos, você deve ter, tipo, mais de 20, provavelmente. Eu tô imaginando um cara gamer, roqueiro, Classic Mod. Então, velho, você tá vivendo um mundo que não é o mundo real, tá ligado? Você tá vivendo o mundo da sua comunidade ali dos games, que as pessoas idealizam coisas e você acha que vai surgir essa sua vida. Se você tem 13 anos, daqui 2 anos você vai descobrir toda a verdade. Então, sei lá, se você já tiver mais de 20, fudeu, sabe? Sai desse mundo. Se você tiver 13, daqui 2 anos, 1 ano, por aí você já vai saber a realidade, tá bem? É isso. É isso aí. Se você tiver 13 anos, relaxa que a vida vai te quebrar muito, ainda você vai mudar. Sim, Você não, vai você se vai se fuder fuder demais. tanto, moleque. Nossa. Mas é normal, E eu todo espero mundo que se se foda, fode. inclusive, tá? Se você tiver 13 anos, você agora é aquele cara que o Theo Becker tretou, que falando, esse aqui, irmão, esse aqui, ó, pem na sua cara. A vida é o Theo Becker. É a vida que vai fazer isso. Televisão brasileira, velho. Clássicos, né? Vamos lá. Anônimo falou, eu acho que eu sei quem que é. Já que eu quase queimei a pergunta no grupo do Indigentes, eu vou tentar adaptar ela. Ah, nossa, essa é muito difícil, mano. Vamos lá. Quais codinomes de bandidos vocês teriam? Por que esse nome? E qual a função de vocês num possível assalto? Tipo, motorista de fuga, arrombador de cofre. Arrombado de cofre. Cara, arrombado de cofre é uma função maravilhosa, né, velho? Não, gente, eu falei certo e o cara escreveu errado. Sim, eu sei. Eu tentei contornar o erro dele, mas vocês são fodas, velho. Não, eu preciso que a gente vá fundo nisso, velho. O que você acha? Qual o papel de um arrombado de cofre? Deixa eu terminar a pergunta. É aquele cara que além de roubar o cofre, deixa um troço, né? Ele é vai lá e arrombado. caga. Não, é tipo, o maluco abre o cofre e tem um cara chato pra caralho lá dentro enquanto ele tira o dinheiro. É o arrombado do cofre. O arrombado de cofre é um mecanismo de segurança pra prevenir assaltos, tá ligado? Puta que pariu. Caralho. Pergunta mó da hora, mano. Não sei se... Vai, vou continuar. E qual a função Para, eu tô de com vocês cerveja no na possível... boca. Ai, caralho. Vamos lá. E qual a função de vocês no possível assalto? Tipo, motorista de fuga, arrombado de cofre, o cara que tem os contatos pra conseguir os equipamentos, o cara que vigia a entrada e etc. Qual seria? Ele tá dando exemplos, sabe? E aí, gente, vai, começa, porque essa eu não sei. Eu não sei responder essa. Cara, difícil, hein? Cara, Sim. eu já respondi no grupo do Indigentes. O meu Como que é o codinome nome? de bandido seria Mandrágora, por Aham. nenhum motivo específico, porque eu acho da hora. Aham. E eu queria ser o cara que dá apavoro nos malucos. Eu queria ser o cara que pega o gerente do banco pelo colarinho e fala que vai matar ele. Legal. Boa. É isso. Embora eu fique tentado em ser o arrombado de cofre. Então, eu ia falar a Eu mesma coisa. também! Caralho. O pior é que eu acho que eu seria um ótimo arrombado de cofre, Nossa, mano. total. Enchendo o saco dos caras. Nossa, total. E aí, gente, alguém mais sabe já? Bom, o meu codinome ia ser Banana Gostosa, porque Ok. esse já é o meu codinome no jogo. Ok. É o meu nick. Vou usar ele pra sempre. Uhum. Eu acho que eu ia ser a quebradora de janela. E entrar Ok. só pelas cordas. Caralho, que foda. Imagina a Acho banana da hora. gostosa. Imagina, você tá de boa assim, de repente entra a banana gostosa, pô, arrombando tudo. Sim, mano, total. Essa frase, fora de contexto, fica horrível. Ficou maravilhosa. É bom que a banana gostosa também tem uma participação ali com o arrombado do cofre, né? Exatamente. E a vaga do arrombado do cofre tá em aberto ainda. A gente pode Sim. ser uma dupla. Ai, caralho. Vai, gente, quem mais? Sucubo? Olha, o codinome, eu acho que Tarântula seria um codinome legal. Legal. Isso é legal. Sim, muito bom. E
Pelo meu histórico de planejamentos, provavelmente eu seria a pessoa que planejaria todos os caminhos, Da hora. toda Doido. a função. Sabe o que, que eu imaginei com o seu codinome, Tarântula? É. Eu imaginei que você ia roubar joias, você ia entrar assim devagarzinho, com as patinhas assim, sabe? Tá, 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 tá. Acho que super combina. Não, eu acho que combina também com um negócio meio femme fatale, tá ligado? Ela seduz o cara e mata ele e rouba todas as joias. Nossa, É verdade. verdade. Foda, quero. Maldita, Digo. aí tem um detetive, sabe, de meia idade, falando essa maldita tarântula matou ele de novo, tá ligado? Tipo, novamente, ela fugiu da polícia. Eu acho que eu seria o Chico Bento do crime. Perfeito, Giovanni. Porque eu gosto dessa conotação de caipira meio perigoso, tá ligado? Que o caipira ele é sempre retratado na cultura pop como um ser pacato, inocente do mato, mas às vezes o movimento agropunk ele é muito desvalorizado, cara. Agropunk. Oh, maravilhoso. Então eu seria tipo o E a Chico Bento do função? crime. Ah, cara, eu acho que eu seria o cara que faria o escândalo lá fora, entendeu? Seria o cara que atiraria pro alto, que atirar pro alto é bom demais, cara. Nossa, atirar pro alto é muito bom. Nossa, total, né? Olha, Tipo, arrasou. atirar nas vidraças, né? Arrasou. Igual aconteceu em Ourinhos e tal. Sim. Sim, aqueles caras lá que atiraram pro alto, eu estaria de chapéu e aqueles macacão jeans, tá ligado? Literalmente, tá pro alto assim. Chegou o crime, galera! Eu seria o Chico Bento do crime, de Ó o chapéuzão crime de aí, ó o palha, os crime aí. caralho. Tá, o meu, eu pensei enquanto vocês falavam. Eu sempre uso um codinome, tipo, quando alguém pergunta assim, que nome seria? Eu sempre uso Wolfgang. Então, provavelmente seria ou Wolfgang ou então, sei lá, alguma coisa nesse estilo aí. E eu, com a minha experiência de jogo de tiro e tal, eu sempre lidero a equipe, tipo, eu sempre vou na frente. Então, eu sempre sou o que morro primeiro. Só que eu também, tipo, abro as portas, tudo, arrombo os bagulho. E é isso. Então, seria essa a Líder de minha operações função. táticas. Líder de Que operação. legal. Eu Então, seria tipo jogo de tanque, deve ser por isso que eu ia aí abrir a janela primeiro, né? A gente vai abrindo as Sim. moitas no Aham. jogo, vendo se tá tudo Faz limpo pra sentido galera aí, ó. entrar. É estratégia de guerra, total. Mas todos nós perdemos pro melhor nome de todos, que seria o arrombado de cofre. Sim. Agora a gente tem Caralho. o nosso grupo de crime. Precisamos de. O quê? Ninguém se candidata a motorista de fuga, né? A gente precisa de um Não. motorista. Eu não sei dirigir, mano. Eu não. Eu. E Só ando de moto. eu, sob pressão, eu já não sei dirigir sem pressão. Ainda sob pressão ia dar ruim demais. Então, ó, galera, vamos combinar aí, você que é ouvinte do Febroso, você que é ouvinte do Indigentes, Mandar um currículo vamos marcar aí, aí né? pra próxima semana um assalto, a gente precisa de um arrombado de cofre e de um piloto de fuga. Sim. É isso. É. A gente precisa do Tião do Drift. Que é um drift. Caralho, cara, o pior é que é um ótimo codinome, velho. Nossa, muito Tião bom. do muito bom. drift, cara. Nossa, Acho que eu vou mudar meu nome no jogo. Tião do drift. Muito bom, ele chega com o chevetão, tá ligado? Joga a galera dentro e fala, vambora! Essa aqui é uma pergunta que basicamente mulheres vão precisar responder, então vai pra ter. Do anônimo. Olá, hoje em dia muitas mulheres ainda têm tabu em relação à masturbação feminina. Quais conselhos vocês dariam para as mulheres quebrarem esse tabu e começarem a se conhecer melhor? É só você pensar assim. Se você não sabe o que você gosta, outra pessoa muito menos. Então, se conheça. Tipo, se você quer prazer na sua vida, espere somente de você. Não fique esperando dos outros, não. Eu acho que... na verdade, eu não sei porque isso é um tabu ainda, sabe? Eu fico um pouco chocada quando tem mulher que, sei lá, não se toca e nem nada. Porque... de curiosidade mesmo, eu acho que, sei lá, eu mesma sempre tive, eu acho que sempre rola isso de curiosidade. E você se tocando, você vai saber aonde é melhor pra você, aonde te dá mais prazer. E vai te ajudar, sabe, quando você estiver com alguém. Você vai saber conduzir a pessoa. É muito bom você ter também o controle, né? Porque eu acho que a gente cresce meio que pensando em
somos objetos de prazer do homem, né? Não sei, a mãe ensina, sei lá, você vai casar e você tem que ser boa pro seu marido, essas coisas. Cara, eu não sei como quebrar isso, um conselho pra quebrar isso. Eu só sei que você sente curiosidade, você tem que se conhecer pra você conseguir, sei lá, o máximo de prazer, sabe? Não tem muito o que falar, assim, sobre isso. Você tem que praticar e você vai, sei lá, conversa com outras mulheres, procura fóruns na internet, sabe? Procura grupo feminista, sei lá, Sagrado Feminino, essas coisas. As pessoas falam muito sobre isso e vai tirar muita dúvida, Sim. você vai perdendo medo, não sei, porque às vezes tem medo. E eu acho que assim, se aventura e procura informação, sabe? É o melhor jeito de você começar. E Brinquedinhos podem ajudar muito, inclusive. A gente já deu várias dicas de masturbação feminina no episódio sobre o que fazer na quarentena. Porque eu acho que se a pessoa, sei lá, ela tem vergonha, ela não, sei lá, não tem o costume, eu acho que ela ouvindo outras pessoas falarem sobre o assunto, sabe? Talvez vá despertando até ela chegar num nível que ela vai comprar um brinquedinho pra ela, sabe? Sim. Então eu acho assim, procura se informar. Isso é um ato de amor com você mesma, então não precisa ter vergonha. Então, eu esperei as garotas responderem porque isso se trata de um assunto de garotas. Claro. E eu não tenho clitóris pra poder falar nada sobre isso. Mas, como vocês estão falando de alto amor, a gente também pode falar de ódio, que é aí que entra a parte masculina e é onde eu posso dizer alguma coisa. A mulher que tem poder sobre si mesma é uma mulher liberta. Porque, na verdade, tanto para homens quanto para mulheres, o sexo liberta. Sexo é a demonstração máxima de liberdade. E todos nós sabemos que, de acordo com a nossa estrutura, que foi baseada em uma religião judaico-cristã, a mulher sempre foi suprimida de suas liberdades e suas autoridades, a ponto de homens cagarem regra sobre a liberdade do próprio corpo delas. Eu acho que você tem que ficar puta com o patriarcado e tocar uma siririca só de revolta. Tá? Pra começar. Sempre tentou É uma forma controlar... de protesto. Sim. Cara, cada dedada que você der em si mesma é um grito de guerra contra um patriarcado babaca. É um ato de revolução, né? É um ato de revolução. Principalmente porque, cara, há milênios a gente tá aí tentando controlar o corpo feminino e, pior, tentando torná-lo sujo. Tem mulher que se sente suja ao se tocar. Existe um sentimento de culpa, sendo que homens fazem isso com orgulho. Perversão, né? Nossa, como Sim. sou pervertida. Eu acho isso muito estranho, porque, tipo assim, esse tipo de coisa, eu nunca ouvi falar de um cara que se sentiu, tipo, mal a ponto de não se masturbar, tipo, por causa de pressão social, sabe? Mas a mulher tem. Porque, cara, é uma herança maldita cultural que a gente carrega de tornar a mulher culpada, de tornar a mulher suja, de diminuir a mulher de todas as formas. E não, você não é menor, você não é inferior e você não está presa a nada que qualquer homem fale. Se o cara tem um pinto no meio das pernas, ele já tá errado. Foda-se. Você pode se tocar, você pode descobrir seu próprio prazer, porque você não depende de homem nenhum pra isso. E cada vez que você se toca é um ato revolucionário, é um grito de guerra contra o patriarcado. Então vai na revolta mesmo, vai com raiva. Quer dizer, não com tanta raiva, porque ele precisa às vezes ser delicado. Ou não também, depende do seu gosto. Descubra. É aí que você vai descobrir. É aí que você vai descobrir. Sim. Cara, e sendo pragmático, assim, é que nem a Patê falou. Eu acho que se ela mandou essa pergunta, ela provavelmente já sabe que não tem um problema moral, sabe? Com a questão. Sim. E talvez, sei lá, ela não tá acostumada, ela não sabe direito como fazer, mas, tipo assim, provavelmente tem muita coisa na internet sobre o assunto. Tipo, dá uma procurada que você com certeza Nossa, vai total. achar. Gostaria também de deixar aí um salve pro cristianismo, né? Que é o que condena masturbação aí de todo tipo e provavelmente é o que perpetua na nossa sociedade que essas coisas são erradas e tal. Então, é isso aí. Valeu, cristianismo. Eu acho que o problema é muito maior que o cristianismo, mas a Não, gente claro. não entrar nessa discussão agora. Não, o cristianismo foi usado como desculpa o cristianismo é a desculpa da insegurança masculina para Exatamente. tentar reprimir mulheres que são poderosas demais para homens fracos demais. Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Nossa pergunta é de um anônimo e diz o seguinte: venho por meio deste perguntar aos senhorios, de forma humilde, qual o sentido da vida?
Para minha pessoa, o sentido da vida é a morte, pois é assim que todos nós, como seres humanos, terminaremos. Eu sei, parece meio deprê, mas eu tô bem. Pensei muito sobre e fiz a decisão de querer deixar de existir. Ok. Tá, Posso começar, Giovanni? Por favor. Eu concordo com ele, tá ligado? Durante muito tempo eu fiquei pensando com ele, com ela. Sobre o sentido da vida e tal, e eu acho que um dos sentidos mais claros realmente é a morte e tal. Só que aí eu discordo no final, que é tipo assim, pensei muito sobre e fiz a decisão de querer deixar de existir. Beleza, eu também fiz essa decisão de querer deixar de existir. Só que eu acho que se o sentido da vida é a morte, mano, vive enquanto a morte não chega, tá ligado? Vive tudo isso, vive todos esses anos aí que você vai viver e tal, e etc. E um dia a morte vai chegar e aí beleza, teve o sentido da vida, tá ligado? Você não Gustavo, precisa acabar com ela. Eu vou chamar o Átila Yamarino, biólogo. Cientista. Divulgador científico. Eu vou chamar o Átila e o Pirula pra te baterem. Por quê? Porque a vida se adaptou, por mais hostil que fosse o ambiente, pra sobreviver e se propagar. Não, mas e você vem concordar que o sentido da vida é a morte. É um dos sentidos. Claro que tem a evolução também, mano. Claro que Se tem. Se o sentido da vida fosse a morte, a vida já teria deixado de existir. A gente se adaptou. Mas a vida você é resultado de bilhões de anos de adaptações incríveis pra estar aí hoje fazendo esse podcast. Sim, mas em algum momento Mas em algum momento você deixa de existir, entendeu? Então, um dos sentidos, claro que um dos sentidos é a evolução. Só que outro sentido também é a morte, então, o fim da vida, tá o sentido da morte aos verdadeiros portadores dela. O sentido do ser. Porque a vida continua. Independente não. Assim, eu vou ter que não concordar com o cara, porque eu não acho que o sentido da vida é a morte, porque, tipo assim, a grande realidade é que a vida não tem sentido. Esse que é o ponto, tá ligado? Exatamente. Assim, um problema muito grande do ser humano é tentar atribuir sentido a tudo e as coisas não têm sentido. As coisas acontecem e elas são como são. Agora, assim, se você tá pensando em deixar de existir, eu concordo muito com o Gustavo no sentido de que, tipo assim, você já tem a morte ela é inevitável, tá ligado? Então você tem a morte e você tem a vida. Você não precisa jogar a vida fora pra ter a morte, porque a morte você já tem. Tá Ela ligado? vai chegar de qualquer jeito, né? Então, isso aí assim eu acho até uma certa incoerência, talvez por motivações emocionais da pessoa, de querer ter um controle acima disso. Porque a pessoa que decide deixar de existir, deixar de viver, na verdade, normalmente está relacionada com uma tentativa final de controle sobre a situação que ela nunca teve e por isso ela quer deixar de viver. Em muitos casos é isso mesmo, realmente, verdade. Então o que acontece? Essa pessoa está tão aficionada pelo controle que pelo menos uma vez na vida ela quer ter controle sobre alguma coisa e esse controle é o de deixar de existir, o que é uma ideia bastante ilusória. Pelo menos pra mim. Sim. Então, a ideia do Gustavo, na verdade, foi... A proposta do Gustavo foi muito interessante. Se você realmente fez a decisão de querer deixar de existir, então deixa a vida fazer isso. E não você, porque senão você vai estar entrando em conflito com seu próprio... Com sua própria ideia aí de que o sentido da vida é a morte. Perfeito, Um dia a morte virá sobrevir sobre você e talvez você tenha uma vida mais interessante, mais feliz, mais aproveitável e talvez até mude de ideia sobre querer deixar de existir. Caso você aproveite a vida como a vida realmente é, sem você tentar controlá-la. Esse é meu ponto também. Às vezes a vida se faz muito difícil, é sempre o oposto daquilo que a gente espera, não é justo mesmo, por mais nobre que sejam nossos sentimentos, a vida vai lá e fala, não é assim, filho da puta, vou fazer completamente diferente pra te fuder. Sim. Mas se você tenta controlar isso, você entra em colapso. A vida acontece com você ou sem você. Ela só vai. Cabe a gente deixar, que nem eu falei já no começo desse podcast, cabe a gente deixar a vida acontecer, levando a gente, ou a gente tentando nadar inutilmente contra a maré. Não faz sentido algum. Sim. É isso. E assim, como alguém que lida com tendências suicidas há algum tempo já, tipo assim, geralmente o suicídio tem muito a ver com você não querer deixar de viver, mas você querer deixar de sofrer, tá ligado? Exatamente. Então, tipo assim, procure ajuda se for o caso, tipo... Tem saída, sei que parece que não tem, eu entendo 100%, eu já passei por isso.
mas tem saída, tipo assim, realmente passa. Então procure ajuda, porque, Sim. que nem a gente falou, a morte você já tem, e tem como você tirar proveito da vida enquanto você ainda tem ela. Nossa, total, Eu mano, sei que total. parece que não tem esperança, mas tem, é sério. Uhum. Gente, e tem procure uma outra ajuda. coisa também. Se vocês tiverem algum desconforto, alguma situação que te impeça de procurar alguma ajuda, depende, né, de como a pessoa interpreta essas coisas. Gente, você acreditar que o sentido da vida é a morte é uma maneira simplificada de reduzir os danos que a morte pode causar. Sim. Então, é preciso prestar atenção no que está ao seu redor. Esse tipo de coisa realmente não se deve levar em consideração sozinho. Parece que você está sozinho, mas não está. Inclusive, eu me ofereço, ó, meu inbox está aberto. Pode entrar nos meus Eu perfis também, pessoais mano, sim. para conversar sobre o assunto, tá? Você não está sozinho ou sozinha nunca, tá bom? Sim, como já que eu concordei com ele, com ela aí logo de primeira, que eu realmente já pensei sobre isso e tal, só que eu tenho outra perspectiva sobre isso, sei lá, se quiser conversar sobre, porque eu realmente já pensei muito sobre isso, e não que eu tenha tomado a decisão de deixar de existir, é só que eu pensei assim, porra, se esse é um dos sentidos, então tô aí, já tô aqui vivendo, fazer o quê? Porra, vamos viver então e vamos aproveitar essa porra. Uma hora vai chegar a morte, então, beleza, é isso. Então, sei lá, conversa aí com a gente, enfim. E se você tem essa possibilidade, busque ajuda profissional, realmente. Nossa, total, verdade. Cara, isso pode fazer toda a diferença, tipo, sério, assim, se você tem como fazer isso, faça. Não, eu sei que não é acessível, não é todo mundo que pode, sabe? Mas, assim, tente, sabe? Porque tem esperança, eu digo isso de experiência própria. Confia na gente, faz muito mal pra saúde morrer. Sim. Eu super entendo essa pessoa também, porque assim, pra mim a vida é uma coisa total. Não, é que ele diz que tem o sentido na morte, né? Mas eu acho que a vida não tem zero sentido, assim, zero. E só que assim, a gente tá aqui e a gente tem um ponto final que é a morte, que vai vir uma hora ou outra. Então, se você parar no tempo, porque a morte vai vir, e não tem sentido, cara, esse intervalo que a gente tá passando vai ser muito pior. Então assim, tenta fazer esse intervalo ser o mais agradável que você conseguir, sabe? É difícil, mas a gente vai conseguindo encontrar algumas coisas legais, sabe? Eu paro e penso, sei lá, num momento que eu tô rindo junto com alguém, sabe? Sim. Tá aqui no podcast, ouvindo a pergunta do cara que falou da namorada gamer, sabe? Eu ia falar disso agora. É uma coisa... É uma coisa tão simples e Sim. assim, mas é uma coisa que você tá conversando, você tá pensando sobre aquilo, sabe? Já te dá uma leveza, sabe? Pra Eu encarar acho- as Patê, coisas. você não consegue traçar um paralelo entre Sim. a pessoa que às vezes não consegue encontrar uma felicidade na vida porque a vida não é aquilo que ela espera, e a pessoa que quer encontrar uma namorada gamer e roqueira e se frustra com as outras mulheres porque não encontra a mulher que ela espera? Às vezes a vida é como a namorada perfeita, ela não vai ser gamer e roqueira, entendeu? Às vezes você precisa de um banho dos brothers pra descobrir o que é a felicidade de verdade, assim como Sim. a vida. Não é exatamente aquilo que Às você vezes, espera, sim. mas a felicidade se constrói em outras coisas. Sim, Aí e às vezes você tá doente também, é uma possibilidade, sabe? É por isso que Sim. eu Por favor. tô enfatizando muito, tipo, se for possível, procure ajuda, porque Aham. esse tipo de pensamento provavelmente decorre de alguma condição que você tá enfrentando, sabe? Sim. Então, Pode ser, Sim. realmente. Sim, e quando a gente tá num quadro, às vezes a gente não tá com uma depressão mesmo, mas às vezes a gente tá com um quadro depressivo por conta de alguma situação, sabe? Uhum. É super importante buscar ajuda, porque eu vou falar como uma pessoa que também já teve nisso, eu achava que era só porque a vida era uma grande porcaria mesmo, sabe? Eu não imaginei que eu tava doente. Uhum. E quando fui fazer a terapia, eu precisei tomar remédio, né? Era por um curto período, né? Porque eu tava num quadro depressivo, mas que o remédio ia ajudar com algumas coisas, tipo dar um pouquinho mais de ânimo, regular o sono, essas coisas, né? Controlar a ansiedade, pra eu conseguir fazer a terapia junto e entendendo
né? E melhorando e parar com remédio. Tanto que eu tomei por um período e parei, porque eu fiquei tranquilo. O que eu não faço, mas eu não superestimo a vida, porque às vezes também a gente idealiza e espera uma coisa estupenda e Sim, não a gente não pode acontece. fazer isso, Exato. né? Real. Então, assim, não criar expectativa, mas também não viver como só aguardando a morte. Cara, faz o que tá ao seu alcance, sabe? O melhor que você pode. Tipo, Sim. Cara, esse isso. ponto da Patê é muito importante, que é tipo assim, quando você tá doente, a sua cabeça não é confiável. Tipo assim, os seus pensamentos não são confiáveis. Então, por exemplo, às vezes você tá numa situação e você fala assim, porra, não tem saída, não tem esperança. E às vezes tem, mas você tá tão doente que você não consegue ver. Tipo, você não é confiável. Por isso que você precisa buscar ajuda, entendeu? Sim. sim, é bem importante. Pois é. É engraçado que se a gente ouvisse, tipo, um Olavo de Carvalho da vida falando, ai, a vida, o sentido da vida é a morte, a gente estaria muito puto discordando, mas às vezes quando a gente afirmando, a gente pensa, não, eu sou muito sábio, eu sei das coisas. Então se liga e realmente procure ajuda de um profissional do ramo, porque pode ser que a sua história tenha conclusões muito diferentes das quais você imagina nesse momento. Eu espero que você fique bem. Além disso, tipo assim, ele tá buscando um sentido da vida, tá ligado? Mas eu sou da filosofia que, na verdade, existem vários sentidos da vida. Tanto que existe esse sentido da morte, existe o sentido da evolução. Só que, além disso, eu acho que existem pequenos sentidos da vida, que é tipo assim, aquilo que a Patê tava falando, esses pequenos momentos de alegria que a gente vive, tá ligado? E essas pequenas coisas que estão entre a morte, que é um sentido grande, que vai estar lá no final da sua vida, esses pequenos sentidos que você vai viver durante esse tempo até a morte, tá ligado? São pequenos sentidos que vão dar sentido à sua vida de alguma forma. Então, a vida é feita de vários sentidos, e não só de um sentido. Era isso que eu queria falar lá no começo, inclusive. E eu diria, inclusive, que o maior sentido da vida é a busca por uma namorada gamer e roqueira. Ou você ser ainda não um arrombado de cofre, tá ligado? Exato. Se você ainda não conseguiu essas coisas, você não tem o direito de deixar de existir, entendeu? Exatamente. Continue em busca da sua namorada gamer e roqueira, cara. Pronto, eu não sei porquê, mas perfeito. toda vez que eu penso na figura do arrombado de cobre... do arrombado de cofre... arrombado de cobre... De categorias, né, mano? Toda vez que eu penso na figura do arrombado de cofre, me vem o Toby do The Office. Tadinho. Ele é injustiçado. Tadinho, ele é. Ah, sim, ok. Ok. A pergunta do Anônimo. Pra vocês, por que gravar podcast e não outro tipo de conteúdo? Vamos lá. Porque eu fui banido do YouTube por causa do teor dos meus vídeos. Cara, eu também já produzi vários outros tipos de conteúdos e tal, e etc. Só que eu tava até comentando isso esses dias no Twitter, que é tipo, mano, gravar podcast é um bagulho muito íntimo, tá ligado? Pro ouvinte. E a gente aqui, tanto o Giovanni, quanto eu, quanto o João e tal, que é quem começou os bagulhos do podcast, a gente é ouvinte de podcast, a gente ouve muito podcast. Então, todo ouvinte de podcast tem essa idealização de tipo, caralho, e se fosse eu fazendo isso daí, tá ligado? E se fosse eu falando sobre uma coisa que eu queria falar, sobre um assunto que eu gosto, sobre... É uma mídia tão intimista, tá ligado? A gente vira amigo do podcaster, a gente... Sim. Sem nem conhecer a pessoa, tá ligado? Então, cara, por que eu não produzo YouTube? Porque formato, tipo, eu não posso ficar falando por 1 hora, 1h30, 2 horas, tipo, igual a gente tá fazendo aqui, porque tem um formato, as pessoas vão se cansar, elas não querem ficar vendo sua cara lá. O podcast é versátil, você pode, sei lá, tá lavando uma louça, inclusive agora, inclusive aí um salve pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast lavando louça. Você pode, sei lá, tá na rua andando, um salve pra essas pessoas também. Então, é uma versatilidade muito grande, é uma intimidade muito grande, é um formato muito foda, mano, de é se muito produzir. acessível. Tipo, Sim, pra fazer total. podcast, você não precisa de uma câmera foda, tá ligado? Sim. Você não precisa, Não precisa de ser iluminação. muito foda. Sim, não e precisa pro de ouvinte também é muito acessível. Ele Exato. pode ouvir em qualquer lugar, ele pode ouvir num site, num agregador, Spotify, na porra que quiser, que
é acessível dos dois lados, é legal de fazer e tem uma experiência, já que aqui o Febroso é sobre experiência de ouvinte e tal. É justamente isso, né? A gente produzindo tem uma experiência legal, porque eu acho que todo mundo tá curtindo demais gravar aqui hoje. É construtivo, né? Sim, mano. E os ouvintes têm uma puta experiência. No final do programa eles vão, sei lá, ter refletido sobre várias coisas. Enfim, eu acho muito da hora, mano. Eu tenho muito tesão em falar sobre produção de podcast, e em produzir podcast, e em eu ouvir podcast. Enfim, se deixar eu fico falando 2 horas aqui. Eu acho que é uma coisa menos vaidosa que ser youtuber também. É uma coisa mais sincera, porque você não tá trabalhando na sua imagem. Eu acho que o podcast, tá, para os games, ele é tipo um Free Fire. Porque, como você disse, ele é acessível, ele atinge a todos podem jogar. Ok, perfeito. Cara, Free Fire é revolucionário. É um jogo de celular que todo mundo pode jogar. Quem não tinha acesso a um console, quem não tinha acesso a um computador pica pra jogar, sim, tem acesso pode agora jogar ao celular e joga online e joga profissionalmente. E foda-se. Então, o podcast... O J7 roda. J7 roda. E foda-se. Tanto o podcast quanto o Free Fire. Mas a ideia é essa, sabe? Sim, tá vendo? Você que quer ser um produtor de conteúdo, quantas pessoas interessantes de se conhecer, a gente perdeu essa oportunidade porque a pessoa não tinha uma câmera boa, não tinha uma iluminação boa. Sim. E pior, ela acabou sendo engolida pelo algoritmo do YouTube, por exemplo. Total. Nossa, isso. Existem canais do YouTube maravilhosos que simplesmente são engolidos porque elas não postam vídeos todo dia, elas não postam o que tá acontecendo nas hashtags, elas não postam o que o YouTube quer. E o podcast é diferente de tudo isso. E na real, cara, o podcast ele acontece de uma maneira muito orgânica. O crescimento dele é orgânico. Nossa, é uma coisa que você... total, mano. É feito por pessoas reais e os números só existem ali porque realmente tem alguém parando pra ouvir você. Cara, podcast, na verdade, é uma coisa que não tem muito hater. Porque o hater não vai perder 1 hora, 2 horas te ouvindo. Sim. Até hoje a gente só teve um hater no Indigentes, inclusive. E, sei lá, a gente tem, 30 episódios já. Então, desde o ano passado a gente produz e teve, tipo, um hater só. Isso é muito bom. É isso, cara. Eu acho que é uma forma muito sincera, uma forma muito aberta de comunicação. Eu não consigo encontrar uma outra coisa mais aberta do que o podcast para poder produzir conteúdo. Você realmente tem que se desenvolver. Você não tem que escrever um roteiro porque senão fica artificial. Você tem que falar o que tá no seu coração. Então, é uma coisa de seres humanos para seres humanos. O podcast é muito humano e é por isso que eu gosto do formato. Perfeito. Maravilhoso. Cara, só adicionando umas coisas, pra mim o podcast é muito legal de produzir, porque, tipo assim, ele é muito acessível, tanto pra quem faz quanto pra quem consome, né? E ele o áudio é muito permissivo. Tipo, dá pra você fazer muita coisa com áudio. Tipo, vamos supor, você quer fazer um drama, é muito difícil você fazer um drama em vídeo, sabe? Nossa, é verdade. Tem uma técnica de edição, de montagem de cena, de iluminação. Se você quiser em áudio, você precisa da sua voz, talvez uma trilha sonora, sabe? Efeitos, coisas assim, que são mais fáceis de você conseguir. Tipo, pense em quantos formatos diferentes de podcast vocês já não conseguiram ouvir e pensa no valor de produção de cada um deles. Tipo, pouquíssimos são de fato uma superprodução, sabe? Sim. É uma mídia que te permite produzir muita coisa diferente com muita facilidade e sem um grande investimento, sabe? Por isso muito que eu legal. O podcast é o Free Fire. Sim. Sim, foi uma analogia muito boa, inclusive. Sim. Ou então ao corote, né? Perfeito. Anônimo. Vixe. Qual foi a coisa mais louca que vocês já fizeram na vida de vocês? Nossa. Ok, vamos lá. Vixe. Coisa louca. Metade da minha vida foi com você. Qual foi a coisa mais louca que eu fiz? A gente não pode falar isso no podcast, amor. Então, eu tô com esse problema também. A gente tem... Eu tenho esse problema também, mas eu vou falar, porque, tipo, sei lá. Enfim, o crime já prescreveu? Não prescreveu, eu acho que não. Mas, tipo, eu já quebrei umas vidraças de uma igreja há uns anos atrás, não vou falar quantos anos. Tipo,
foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz, tá ligado? E foi adrenalina pra caralho, assim, tipo, eu saí de um carro com uma pessoa e aí a gente tava com o que ia atacar na vidraça e a gente quebrou e entrou no carro e saiu correndo e sim, deu polícia depois e tal, enfim, foi muito louco, foi uma das coisas mais loucas aí que eu fiz. Mas já fazem anos aí, vou falar quantos, vai que dá ruim. Foi semana passada, né? Mas o que você jogou lá? É tipo tijolo quebrado, sabe? Nem pra jogar molotov também, caralho, você... eu tava esperando essa resposta. Gente, não. Eu já estraguei uma missa com um ouriço, tá? Eu coloquei um ouriço dentro da igreja. Caralho. Tá, então entrando nessa vibe, uma coisa que eu posso falar, eu não vou entrar em detalhes, mas eu já depredei patrimônio público. Ok. Ele era a pessoa que tava no carro junto com o Gustavo depredando a igreja, né? Não foi. Eu nem conheci o João na época. Ele arrancou um orelhão e montou em cima pra poder surfar na enchente. Não foi isso, mas eu queria que tivesse sido. Não, pô, ele arrombou um cofre, tá ligado? Público. Exato. Eu assaltei ourinhos, tá ligado? Assaltei ourinhos. Patê? A coisa mais doida é uma coisa que eu não posso falar. Okay. E eu não tô conseguindo achar um substituto aqui. Caralho, mano. Pior que é. Eu tô tentando... Ismael, você lembra de alguma coisa doida que eu fiz? A mais doida? Não, o Ismael falou um negócio nada a ver aqui. Eu saí... não tem nada de doido. Eu saí de madrugada aqui na Cracolândia procurando uma farmácia. Você acha que isso não foi doido? Não, foi uma aventura, né, velho? Caralho! Certamente foi uma aventura. Meu Deus. Sabe uma coisa meio doida que a gente já fez? Transar em cima do pé de manga. Caralho! Esse dia foi louco. Eu não ouvi. Transar em cima do pé de manga. E a árvore chacoalhando assim, cara, foi uma loucura. Só uma pergunta técnica. Tinha manga no pé de manga ou não tinha? Tipo, nessa época? Mas tinha um cacho de abelha. Tinha um cacho de abelha. Tá, ok. Só pra eu visualizar melhor. Obrigado. Ok. O que eu ia falar era uma coisa nesse sentido também, assim, mas a coisa mais doida foi um dia que eu fui no cinema, né? Vou falar agora. Um dia que eu fui no cinema e comprei o ingresso e faltava muito tempo pra eu começar o filme. E aí eu fui num lugar desse shopping com o meu namorado. E aí, tipo, foi um pouco tenso. Foi um pouco tenso, porque passou... Tem câmera, né, no shopping. E aí passou uma pessoa, assim, alguém, não sei quem era, porque tava com a porta fechada, e bateram na porta, sabe? E aí, caralho! Aí já fiquei imaginando saindo presa no shopping, sabe, né? E aí a gente deu uma disfarçada e saiu um e depois saiu outro e, tipo, foi super adrenalina, assim. Rolou uma coisa assim comigo, só que foi estragada porque a gente tava pensando em lugares malucos e eu estava com uma pessoa meio maluca e a gente falou, linha do trem, partiu. A gente foi. E aí o trem passou, tá ligado? Foi exatamente isso. Aí a gente falou, vamos levantar que o trem tá vindo. E aí, tipo, estragou tudo e a gente ficou sem clima. E a gente foi embora. Ok, todo mundo falou sobre a coisa mais louca? Não foi a coisa mais louca. Mas... então, a coisa mais louca eu também não posso falar não, mano. Acho que todos nós acabamos contando versões mais suaves, porque senão a gente seria preso. Cara, já basta eu ter me incriminado umas 5 vezes no Indigentes falando merda, né, mano? Acho que foram mais, João. Real. E depois do assalto de Ourinhos também, eu não acho bom ficar falando as coisas não, porque Ourinhos deve estar sendo vigiado. Não acho bom. Próxima pergunta do Anônimo. Vocês já usaram algema em algum momento da vida? Seja algema real ou de sexo? Ok. Não usei nenhuma. Também não. Não, também nunca usei. Eu tenho Alguém medo aqui de jogou? algema. Porque eu já vi pessoas traiçoeiras que te algemam e depois pegam uma faquinha de pão pra cortar seu pinto. Eu não... Então, isso é louco. Eu tenho muito medo de serial killer, mano. Eu acho que é o que eu mais tenho medo, velho.
O máximo que eu usei foi corda, mas foi bem de boa também, não foi nada... Algema Usei não, também algema... uns panos, mas algema não. Então, pano ainda é de boa, tá ligado? Mas algema é embaçado, mano. Ok, então ninguém usou algema aqui nesse podcast, não. Não, Todo não mundo usem inocente algemas, aqui. fica aí a dica. Falar que nem a Mari do BBB. Nunca fui presa, graças a Deus. Isso, é. Tipo isso, né? Lembrei disso. Quem? Mari do BBB, quem é Mari? Quem, Catê? A Mari do BBB. Nunca fui preso, graças a Deus. Inclusive, um abraço aí pro Banco do Brasil de Ourinhos. Assinado o arrombado Muita do cara cofre. da Mari. A próxima pergunta... Quem que falta ali agora? Falta o Gustavo e falta... Pode ser eu de novo. Por que de novo? Vai, Eu já- Gustavo, vai, Gustavo. Vai. A próxima pergunta também de um anônimo aí, o cara que enviou mais perguntas pra gente, né? A pergunta dele é: bunda ou peitos? Ai, adoro peito. Bunda. 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 Ixi, só Qual que pra é ter o ficou placar, com peito. então? Só a Patê que gosta de peitos? Sim, é isso. Acho que É é isso, simples eu acho que essa, não né? tem, eu acho que não tem muito como... Não sei como aprofundar nesse assunto. Sei lá, eu acho que é cara, eu simples. acho que, eu não sei. Eu não consigo entender muito bem o nível de preferências, porque realmente o meu... Eu não tenho exatamente um tipo de padrão específico, falar, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Aham. Algo me chama mais atenção, ou algo me chama menos atenção. Aham. Porém, eu tenho uma coisa com peitos pequenos, Aham. sabe? Eu gosto de peitos pequenos. Então, se eu tentar renderizar alguma coisa na minha imagem, normalmente eu acho muito bonito. Eu gosto de... E também não tem a ver com o tamanho, sabe? Eu acho que eu gosto do formato das coisas. E bumbum Ok. é lindo, cara. Bumbum é uma coisa... Qual é a diferença de bumbum e peitos? É que eles têm características interessantes que dá vontade de enfiar a cara no meio. Ambos. Dá. Mas o peito não é uma coisa que você olha assim e você fala, eu super daria um tapa aqui. Deve doer, tá ligado? Você falou, qual a diferença entre bunda ou peito? Eu ia responder que não tem mamilo na bunda. Sim, é o que eu pensei também. E aí eu me peguei com uma imagem muito Eu também. bizarra na cabeça. Eu também. Pois Eu é. compreendo seu argumento, mas aí que tá, eu não gosto muito de mamilos, velho. Ah, Ok. mas sei lá também, né, cara? A gente pode substituir tudo. Eu acho que mamilos também, eles são lindos, eles são interessantes. A nossa boca pede por eles. Inclusive. São polêmicos. Polêmicos, inclusive. Mas a real é que eu pelo menos tenho toque. Se eu chupo um, eu tenho que chupar o outro. Igual. Pelo mesmo tempo, do mesmo jeito. Senão eu penso Mesma que duração de tempo, né? Agora, em compensação, beijo grego é uma coisa livre, é uma coisa única, uma coisa que você só precisa focar em uma coisa. É só um cara. ato, né, Giovanni? É um ato de amor belo, É um ato de democrático. amor. E tipo assim, Ok. cara, sei lá, dar uns tapas é muito bom. E aí você não vai dar tapa em peito. Desculpa. É, De vez verdade. em quando dar uns tapas é gostoso. Próxima pergunta. Anônimo. Moro na mesma casa que minha mãe e a gente se dá muito mal. Sempre tento me dar bem com ela, porém não tem êxito. Ela nunca muda as opiniões dela. O que eu posso fazer? Tenho 17 anos, sou muito fã de Indigentes e agora comecei a ouvir o Febroso também. Valeu, beijo para você. Olha, eu posso responder essa porque eu já passei por isso. Cara, o que eu fiz? Saí de casa. Então, tipo, na primeira oportunidade que eu tive, eu saí de casa. E aí, o que é que acontece? Depois você vai se acertando com a sua mãe, tá ligado? E essa foi, tipo, a história que eu fiz. Mas eu poderia ter feito diferente, tá ligado? Eu acho que a gente poderia, tipo, ter sentado pra conversar mais vezes. Tudo diálogo, tá ligado? Então, definir as coisas. Ele diz assim, eu sempre tento me dar bem com ela, porém não tem êxito. Mas o que é esse sempre tenta se dar bem, tá ligado? Você continua fazendo as mesmas ações, ela continua fazendo as mesmas coisas. Vocês falam sobre, tipo, o que incomoda a personalidade de cada um pra cada um, sabe? Você tenta externar, tipo, o que incomoda na personalidade dela e tenta entender o que incomoda na sua personalidade pra ela. Então, eu acho que é sobre diálogo, tá ligado? Tentar entender pra
pra tentar prosseguir. Porque você tá numa situação de dependência dela, né? Porque você mora na casa que é dela, você é filho dela, tem toda essa hierarquia social. Então, eu acho que tem uma desvantagem ali pra você, que é a sociedade implica que você obedeça a ela de alguma forma e que ela tenha mais controle sobre você. Mas não é sobre isso também, tipo, eu acho que tem que ter um balanceamento na relação, entendeu? Então, vocês precisam conversar, precisa de diálogo e você precisa entender separar essas coisas, né? Que, tipo, tem essa hierarquia social e tal, mas não é sobre isso, é tipo sobre os dois estarem bem morando juntos. E, mano, de verdade, quando você tiver a oportunidade, sai, que foi o que eu fiz. Mas você sabe, Gustavo, que eu não consigo entender os seus sentimentos? Como assim? Se eu tentasse me dar bem com minha mãe, eu falharia miseravelmente. É que, tipo assim, a relação que eu tenho com a minha família, ela é bem exótica, na verdade. Eu sou uma pessoa que vive dentro do meu quarto, apareço para momentos oportunos, onde eu sou solicitado ou eu sou útil naquele momento. Então, normalmente, a minha família tem lembranças muito boas de mim. Eles falam muito bem de mim. Giovanni é um filho ótimo, Giovanni tá sempre ali quando precisa, Giovanni é muito educado, Giovanni é um filho obediente. Mas, na verdade, tudo que eu faço é o mínimo possível de interação com eles. Eu fico dentro do meu quarto, eu trabalho, faço meus trabalhos e... Tipo assim, eu tenho um respeito gigantesco com o meu espaço. Eu sou uma pessoa sozinha. Eu preciso estar sozinha. E talvez essa pessoa precisar ter essa necessidade de se dar bem com a mãe, significa que talvez haja uma dependência da parte dela que ela não encontrou, que ela não reconheceu ainda. De que se ela precisa dessa aprovação da mãe, talvez tenha mais a dizer sobre ela do que a própria mãe. Sabe? Porque eu não tenho problemas com minha família, porque eu simplesmente cumpro o meu mínimo papel de filho, que não é difícil. Você só precisa não causar problemas e ser um filho. Não se envolver nos assuntos de casal, de pai, de mãe, a não ser que seja um episódio de violência doméstica. Cara, não se envolve. Ser filho é muito fácil. É muito fácil. E justamente isso, né, mano? Depois que eu saí de casa e eu entendi essas coisas, hoje em dia eu me dou muito bem com a minha mãe. Tipo... muito bem, sabe? Como a gente nunca se deu em todo o tempo que eu morava na minha casa. Então, depois que eu entendi esses aspectos, depois que a gente amadurece mais e tal, e tipo, eu reconheci que com o tempo ela também amadureceu pra caralho sobre isso, que ela viu que eu saí de casa e tal. Então a gente precisa entender por que tá acontecendo isso e é isso. Cara, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu preciso fazer um adendo. Que é tipo assim... às vezes é que a gente não sabe o contexto, né, da situação, a pessoa não explicou com tantos detalhes, mas às vezes não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, assim, falando de uma meu maneira... primeiro conselho foi, sai de casa. Falando que possível, saia, né? Falando de uma maneira muito direta, às vezes, sei lá, sua mãe é uma filha da puta. É uma possibilidade, tá ligado? E se for o caso, não se sinta culpado ou culpada, não sei, de cortar contato, sabe? Tipo, você não é obrigado a nada. E é isso, assim, se der pra consertar, tente, sabe? Tudo que eles falaram se aplica. Realmente, depois que você sai de casa, a relação com a sua mãe vai mudar. Tipo, muda, realmente muda. Não necessariamente pra melhor, mas muda. Então, é isso, né? De fato, gente, as gerações são diferentes, sabe? Nós somos pessoas com smartphone na mão. Essas pessoas mais velhas jamais sonhariam com isso. Gente, vocês já têm idade o suficiente pra se lembrar que nos desenhos futuristas, tipo Três Espiãs Demais, aparecia um negócio que cabia na mão delas, que elas conversavam por videochamada com o Jerry, e aquilo a gente falava, nossa, que mentira, isso nunca vai existir. E hoje em dia a gente tá aí. Então, a diferença de mundos é tão distante que eu acho até um desrespeito a gente tentar empurrar o nosso mundo e se dar bem com nossos pais nesse sentido. Eu tenho muito respeito a espaços. Então eu respeito muito o espaço deles. Eles precisam ser o que eles são. Eu não posso mudar eles, porque, de verdade, como é que a gente pode ficar todo ofendido com a porra de um pastor querendo lá converter uma tribo indígena se a gente tá tentando mudar a cabeça dos nossos pais que sempre viveram daquele jeito? Pra mim é um desrespeito igual. Sim, ô Giovanni, mas aí tem uma contrapartida que é, tipo, os nossos pais também têm que ver o nosso lado, né? Porque, tipo assim, não adianta a gente querer mudar a cabeça deles. Só que eles têm que ver que a gente também tem uma concepção de mundo diferente também, né? E tal, tá ligado? Mas eles não têm controle nenhum sobre isso, sabe? É que nem os meus pais, eles têm pouco acesso a informações sobre mim.
Pouquíssimo. Não Giovanni, sei, não velho. adianta passar pano pros pais aí, Não tem como, Giovanni. Ah, não Não, adianta é tentar mudar a verdade. cabeça deles. Às vezes, sei lá, tua mãe é uma racista, filha da puta. Vai fazer o quê? Cara, mas aí você não dá ideia, né, velho? Você não dá ideia. A Não, minha mãe, de verdade. a minha mãe... Giovanni, não, é diálogo aí, pô. O que eu acho é que tem pessoas que elas não estão abertas ao diálogo. Isso. Uhum. E aí, ele fala assim, que tenta se dar bem com ela, mas ela nunca muda as opiniões dela. Uhum. Talvez você precise abrir um pouco a mão de discutir e ficar nessa tecla com ela. Tipo, você Porque- precisa mesmo da porque, aprovação assim, dela? Calma. Não que isso vá validar ela como certa, mas assim, talvez nesse momento que você não pode sair da sua casa, que você tem que viver e conviver todo dia, talvez não seja o melhor momento para você discutir com ela sempre e, sabe, sempre criar um clima ruim. Eu acho que, igual os meninos falaram depois, quando você consegue sair de casa, sei lá, ter seu trabalho, começar a estudar e ficar mais tempo fora e ir montando sua vida, eu acho que automaticamente, às vezes não automaticamente, mas geralmente essa mudança que a sua vida vai ter também vai ajudar ela a pensar sobre outras coisas. E aí vocês podem começar a um entender melhor o outro. Que eu vejo que isso é o que acontece com a maior parte das pessoas. O número de gente que começou a se dar bem com os pais depois que saiu de casa, depois que começou a entender parte do lado deles, e os pais também começaram a entender parte da vida do filho, como que funciona hoje, que é muito diferente de quando ela tinha idade, né? Sim. Porque às vezes o pai às vezes fala, tipo, na sua idade eu já tinha um emprego, sabe? Não, total. Não é igual, não Ele é era igual. obrigado a ter um emprego, na verdade, né? Sim. Então, Entendi seu ponto. é muito choque de realidade. E não vai ser a ferro e fogo que vocês vão colocar a realidade de cada um na cabeça do outro, sabe? Às vezes isso vai um tempo e às vezes você talvez precisa dar uma pausa por amor a você mesmo, que vai ficar sofrendo porque ela não vai mudar. Se ela não mudou até agora, talvez precise de uma outra situação para ela começar a ver com outros olhos. Eu entendi o seu ponto. Eu acho que o jovem em si, em geral, ele tem muito um espírito de caráter revolucionário, de pensar que vai mudar o mundo, de tentar mudar as coisas, de fato. Porque isso faz parte da juventude. Com uma certa idade, a gente perde esse espírito. E antes eu tinha a vontade de mudar os meus pais. Eu tinha... Olha isso, que bobeira, gigante. Eu tinha a ideia na minha cabeça de que eu iria salvar o casamento deles. Eu queria restaurar a paz da minha família. Sendo que, na verdade, tudo que eu via como caótico era sobre a minha ótica de alguém imaturo. Sim. E na real, Total. hoje em dia, eu vejo toda a figura caótica que são meus pais. Meus pais são figuras completamente caóticas, mas o caos deles é tão harmonioso, porque a partir do momento que eu parei de sentir a necessidade de mudá-los, e eu comecei a apreciar a estética que eles possuem, porque é engraçado, a gente, nossa, eu sou mega fã do Darth Vader, que é um personagem ultra caótico, mas a gente não consegue apreciar a beleza do caos dentro da nossa casa. Desde que não seja algo grave, algo criminoso, quando você observa as personalidades únicas que cada um tem dentro de casa. A minha mãe é uma pessoa completamente diferente, meu pai é um cara completamente diferente. E quando você vê tudo isso funcionando ou não funcionando, mas mesmo assim funcionando, é lindo. Aprenda a apreciar a estética que seus pais possuem e comece a interpretá-los como se fossem personagens de livros muito interessantes. Aqueles personagens que têm uma carga histórica muito foda que você fala, eu não consigo odiar esse personagem. É assim que eu vejo meus pais. Eles são figuras ótimas, eles são interessantíssimos, mas eles são bizarros. Acho que é isso. Bom, falando da minha perspectiva, que tipo assim, eu falei ali que meu relacionamento hoje em dia com a minha mãe dá certo, mas deu certo porque eu entendi o lado dela e ela entendeu o meu lado, entendeu? Então não é uma via de mão só, a gente não pode passar pano pros pais de nenhum jeito, a gente precisa conversar e cada um entender o lado ou então chegar num acordo. Então é isso, não tem como passar pano. Se não chegar, velho, foda-se. É porque, tipo isso. assim, eu, por exemplo, eu me dou muito bem com minha mãe, só que eu tenho um problema estranho com uma relação muito estranha com meu pai, assim. Tipo, tem coisas que não consigo, tipo, não são toleráveis, sabe?
E eu me distancio, tá ligado? Porque chega num ponto em que não vale, tipo, a pessoa não vai mudar, não vale a pena você ficar correndo atrás, tipo, e você não é obrigado, tá ligado? Sim. Então também não gosto de ficar passando esse pano também não, tá ligado? É isso. Eu me dou bem com a minha mãe, mas porque eu não preciso morar com ela. Eu. Beijo, mãe. É a última? Tá bem. É a última. Com quantos anos vocês perderam a virgindade? 16. 15. 16. Ai, gente, sério? Sim, vou contar. engravidei Você é com o mais 16 novo também. e eu sou a mais velha. Quantos anos mesmo você foi? 18. Nossa, eu tô até com E vergonha você, de contar. Giovanni? 13. Caralho. Ok. Foi... Um dia eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Tá bem. Eu não quero... Eu não quero falar sobre isso agora. Tá Também bem. não, eu não quero Eu discorrer também não. não quero, né? Gente, ninguém quer. Vocês precisam entender Inclusive, isso. saudades... Caralho. Que horror. Desculpa, gente. Desculpa. E assim terminamos mais uma vez um podcast criminoso. Ô, Giovanni, corta isso, por favor, ok? Corta isso. Giovanni, corta isso, ok? Pelo amor de Deus. Não, coloca um bip. Sim. Um bip. Sim, a gente usa muito bip no Indigentes. Não, bipa isso daí, mano. Ok, então. Desculpa aí, gente. É isso, né? É isso. Vamos nos despedir, vamos encerrar. Vamos lá. Faremos as nossas considerações finais. Uhum. Basicamente é isso. Foi muito interessante responder as perguntas de vocês, porque eu acho que ensina muito para quem tá tendo que responder, enxergar vários tipos de ambientes, vários tipos de estilos de vida, vários tipos de noções de realidade, não é? Sim. Total, mano, total. É legal. Como às vezes problemas gigantes parecem pequenos pra gente, e problemas pequenos, assim, para outras pessoas parecem ser gigantes pra gente. Sim. Eu acho que, na maioria das vezes, as perguntas que fizeram aqui pra gente tem a ver sobre controle. Eu acho que é uma tecla que eu bato muito. Você não tem controle sobre a sua realidade, sobre a sua vida. Controle é uma ilusão. Deixa a vida acontecer. Viva. Só isso. Sabe? É a mensagem final que às vezes a gente acaba percebendo sobre cada uma das pessoas que sofrem por exercer algum tipo de influência sobre a expectativa delas a respeito da vida. E não, a vida sempre vai te contrariar, então deixa ela guiar. É o que você tem, você não tem outra coisa. Isso que você espera é mentira, não existe. Foi profundo aí, né? Foi profundo. Mas é um mantra que eu tenho seguido esse ano. Cara, eu vou falar pra vocês que esse ano tá sendo um dos anos mais felizes da minha vida. Nossa, pra mim tá péssimo, Eu mas tô ok. amando 2020. Coronavírus aí, e ele fala. Gente, Muito eu bom, estou Giovanni. amando 2020. Tá tudo fora de controle. E eu tô simplesmente apaixonado por esse ano. Mano, coronavírus, Terceira Guerra Mundial, vulcão, ameaça de impeachment e os caralho. E tipo, tá tudo tão caótico, tá tudo tão fora de sincronia, que pela primeira vez eu encontrei um ano sincero com a minha própria vida. Sabe? Esse ano é sincero. Um dia a gente vai olhar pra trás e vai falar: porra, aquele ano era da hora, a gente não sabia, tá uma merda agora. Acho que não, hein, Giovanni? Eu acho que não. Desculpa aí. Cara, sabe aquelas pessoas... Cara, eu fico imaginando o coach, velho. O coach que tava fazendo aquele monte de plano, aquele monte de planejamento, achando que controla alguma coisa. Não, amiguinho, você não controla nada. A vida tá mostrando, a mamãe natureza tá ensinando pra gente que a gente não tá sob controle. E quando eu percebi isso na virada do ano, sabe? Na verdade, isso me ajudou muito quando eu percebi isso na terapia. Eu estava tendo sérios problemas com a minha relação de controle sobre minhas coisas e eu estava sofrendo muito. E agora que eu não sofro mais com isso, esse ano eu não fiz planos. E que bom que eu não fiz planos, porque era um ano pra não se ter planos mesmo, sabe? E eu olho um monte de gente sofrendo que... Pô, gente, queria eu não que ter feito planos. gente, inclusive, que tentou impor um certo controle sobre a minha vida e que eu recusei terminantemente, e agora essa pessoa está sofrendo porque os planos dela não deram certo. Eu falo, que bom, foda-se. A vida, sabe, você não tem controle sobre nada. Ai, gente, eu tô amando esse ano, sério.
Tá sendo Ok. incrível. 2020 é o novo 2015. Só isso que eu tenho Total, pra dizer. João. Concordo com você. É um Concordo. discurso meio coringa, né? Aquele garoto sad boy coringa, ai, a vida está descontrolada, haha, a vida é uma piada. Mas na verdade. Eu não me incomodo com o caos, eu me incomodo com a falta de perspectiva, que tem sido tema da minha vida nesse ano, então tá foda. Cara, eu posso escorregar das cadeiras agora e cair de um jeito escroto com as pernas pro alto e morrer. Então foda-se. Sabe? Mano, tá tendo vespa gigante nos Estados Unidos. Eu tô adorando, Nossa, mano, velho. vocês viram isso? É verdade. Eu não vi isso, não. Sim, mano, é uma vespa que te pica e você morre, tá ligado? Nada. Incrível. Mano, uma vespa de 5 centímetros. Imagina isso, cara. De repente, você lá pensando que você vai subir de carreira com seu plano profissional porque você comprou o pacote do coach e tal. Foda-se, vê uma vespa e te pica e você morre, seu babaca. É disso que eu tô falando. Esse é o melhor ano, cara. Ok. Espero que eu tenha uma visão diferente sobre isso, mas por enquanto está bem assim. Talvez Tá isso bem. vai envelhecer muito mal. Talvez. Provavelmente, cara. Então antes que eu me queime mais um pouco, vou encerrar o podcast. Ok. Eu espero que vocês tenham tido uma boa experiência. Eu espero que as pessoas que nos mandaram perguntas ouçam esse episódio e Sim. que a gente tenha fornecido alguma ajuda também, né? Uhum. Gente, manda beijo aí. Beijo, gente. Beijo, 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 beijo. 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 Tchau. Beijo no cu.